Fala, rapaziada! Vamos começar agora mais um episódio do Segue o Papo Podcast. Hoje eu tô aqui com Antônio Ricardo, natural do Rio de Janeiro, 59 anos, casado, 2 filhas, um cara de representatividade na fisioterapia, principalmente a fisioterapia esportiva, e vocês vão entender por quê. Eu tô com o currículo do cara aqui, mas eu não vou lê-lo por 2 motivos. Primeiro, porque é muito grande, a gente vai aqui comer um tempo muito precioso, e porque o nosso bate-papo com certeza vai ser muito mais interessante se você contar a tua trajetória até os dias de hoje. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Muito obrigado pela tua Obrigado de estar aqui com você. Agradecer também ao nosso grande amigo em comum, que é o Marcelo Pinto, que fez o intermédio para estarmos aqui. Sem dúvida. Eu faço meu agradecimento também ao Marcelão. E estamos aqui para o que você quiser saber em relação à nossa trajetória, né? Beleza, meu querido. Então vamos começar isso daí. Como eu falei, o teu currículo é muito grande. E eu prefiro que a gente diga e discorra sobre essa tua história na fisioterapia através de conversa. Como é que começou? Como é que a fisioterapia surgiu na tua vida? A fisioterapia ela começou de uma forma engraçada e até interessante, porque minha primeira instância era fazer educação física, era fazer o curso de educação física, com aquela coisa de você gostar do esporte e muito inclinado a fazer educação física. Perdi meu pai aos 16 anos, fui trabalhar num ambulatório em Niterói, um ambulatório médico da Caixa Econômica. E nesse ambulatório tinham várias especialidades, dentre elas a fisioterapia, a ortopedia, que era muito ligada. E um dos ortopedistas, que esse foi o precursor de eu ter feito o curso de fisioterapia. Eu não posso deixar de citá-lo aqui, Dr. Carson. Dr. Carson Bastos. Eu estava ali com 20 anos. Muito tempo, né? E o Dr. Carson, ele era titular de anatomia da Castelo Branco, uma faculdade em Realengo, famosa na época no Rio de Janeiro. E ele me viu estudando para o pré-vestibular e falou: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou fazer educação física. Ele olhou e falou: bacana, boa sorte, mas você já frequentou aqui um ambulatório da fisioterapia para você conhecer? É uma área muito bacana, é uma área que é precursora, é uma área que futuramente... E aquilo começou a me despertar. Gostei do que eu vi e ele falou para mim o seguinte: Ricardo, faz o seguinte, faz a sua prova, faz o vestibular para fisioterapia. Caso você não goste, eu sou professor da Castelo Branco, eu consigo remanejar você e você vai cursar a sua educação física. Aí aquilo eu falei: perfeito, fiz o vestibular, passei para fisioterapia. Depois do segundo período ele veio me procurar. E aí, o que você achou? Quer se transferir? Eu falei: não, vou ficar na fisioterapia. E mais adiante, o que eu queria, a fisioterapia me proporcionou, que foi trabalhar com esporte em 97. Então, você vê, eu tinha um canal para fazer o curso de educação física e acabei cursando fisioterapia em 97. 10 anos depois, eu estava ingressando no futebol, trabalhando. Que era o que você sempre sonhou. Que eu sempre sonhei. Conta isso aí pra gente. Isso aí que começa... rapaz, essa história Eu trabalhava numa clínica no Jardim Botânico, um centro de reabilitação grande aqui no Rio de Janeiro, que é a BBR, e o médico de lá, Dr. Luiz Alexandre, um grande amigo, ele era comum, era médico da BBR e médico do Centro de Futebol Zico. E ele chega para mim e fala: Ricardo, o CFZ está disputando a 3ª divisão, subindo para a 2ª divisão, nós vamos colocar um departamento de fisioterapia. Eu pensei no seu nome. Você imagina, né? Eu tendo o Zico como um grande ídolo de infância, um ídolo de adolescência, aquilo foi um sonho para mim, profissionalmente, trabalhar ao lado... porque você já tinha o sonho de atuar no esporte, na área do esporte, e você ter essa... Eu falei: eu topo. Eu estava de férias na clínica da BBR, já com anos de casa. Ele falou para mim assim: como é que você vai fazer? Eu falei: ué, como é que eu vou fazer? Eu vou sair daqui. Eu vou dar meu jeito. Ele falou: mas você vai sair com 10 anos de casa? Eu falei: vamos embora, não vai dar certo? Vamos embora. Aquele sonho de trabalhar futebol, aquele sonho de você estar perto de uma pessoa que você idolatrou, né? E ter essa oportunidade fez com que eu tomasse a decisão de sair da BBR e ingressar lá no Centro de Futebol Zico. Isso foi em dezembro de 97. Dezembro de 97 eu ingressei no CFZ, fazendo parte
criando esse departamento médico junto com o Dr. Alexandre, não o departamento médico, mas o departamento de fisioterapia, que eles até então não tinham tido profissional na área. E eu fiquei assumindo as categorias que na época tinha o mirim infantil, juvenil, juniores e profissional. Era uma loucura, a gente tinha que dar conta daquilo ali. E o CFZ era bem recente também, né? Era o antigo Rio de Janeiro, que depois veio a se tornar CFZ, né? Era o antigo nome. Eu cheguei a pegar antigo Rio de Janeiro Futebol Clube. Que foi inaugurado em 95, né? Teve uma inauguração fantástica lá. E depois, o que ocasionou foi que teve que haver essa troca do nome. Lembro, me recordo. Isso foi em 97. Aí você chegou em dezembro de 97. E a partir de janeiro de 98 já ingressei numa pré-temporada em Valença. Tá, mas fala aí pra gente como é que foi esse negócio aí, você chegou no clube? Foi até uma história muito engraçada nessa chegada no clube, que eu nunca tinha visto o Zico, né? Foi a primeira vez que eu encontrei. E eu já ali com meus 33 anos, 34 anos, é um impacto, né? Quem convive com o Zico e tem ele como ídolo é uma coisa, né? Ele sabe dessa história, porque eu já, né? Passa com riqueza de detalhes. Exatamente. Aí aquele impacto de você vê-lo, eu fui à reunião com a pessoa responsável pelo setor. Quando eu saí, ele passou a ver a minha direção, e aí eu olhei para ele assim, né? Eu nunca tinha visto pessoalmente. Ele me cumprimentou e falou: você vai ficar então com o Dr. Alexandre? Eu falei: vou ficar aqui. Vou participar dos jogos, que bom, boa sorte. E por segundos ele saiu, eu fiquei olhando assim, né? Aquela coisa do ídolo, né? Uma coisa natural, né? Mas ali você tem que manter como profissional. Sim, lógico. Ali você tem que esquecer e você ser o profissional que você está ali para trabalhar. Só que o doutor Alexandre te Só que assim, naquele momento a ficha não cai que você está ali. E aí eu saí dali, foi engraçado que eu liguei para casa, um fato muito engraçado, ela vai ver essa gravação. Vai lembrar, com certeza. Eu liguei para casa e a minha esposa perguntou: aí, o que você achou? Eu falei: fantástico, o lugar é lindo, o clube é maravilhoso, a proposta é muito legal, vou passar a frequentar os jogos com o Dr. Alexandre. É o que eu mais queria, trabalhar com futebol, é uma forma que aconteceu, eu sou muito grato ao Alexandre por isso. Poxa, você não sabe da Maiola, o que foi? Eu já começa a segunda? Eu falei: já. Porra, ele estava lá. Aí ela, por segundos, ela falou: ele quem? Eu falei: ele quem não? Ele não. O Zico, ela falou: Ricardo, você está um adolescente. Aí eu falei: hoje eu estou um adolescente. A primeira vez que eu tinha encontrado ele. Assim, de frente, pessoalmente, você saber que você ia ter que conviver com ele diariamente, mas você, ao mesmo tempo, sendo profissional e não deixar que isso atrapalhasse o rendimento do seu trabalho. E graças a Deus, falo para você, são 26 anos de amizade, convívio e amizade. Eu sei muito bem separar isso, e até minha filha mais velha brinca comigo. Ela fala assim: a tua ficha cai que você trabalha com ele? Eu falei assim: não, a ficha até hoje não caiu, porque ela não caindo me faz com que eu sempre mantenha esse respeito por ele. Então, respeito muito ele como profissional, e a gente é amigo, muito amigo, mas eu sempre mantenho uma distância profissional para a gente manter esse respeito, que é o mais importante, né? Pois é, eu ouço várias coisas do Zico, também não conheço pessoalmente. Espero um dia conhecer. Não faltará oportunidades. Se Deus quiser. Já está aqui o convite, o dia que quiser, ir lá no centro de futebol. Olha aí. Pô, é um sonho que eu tenho, isso aí eu confesso, e também eu tenho que me preparar, porque para passar vexame, né, aquela tremedeira, enfim, mas a gente... Lá no Japão... O Guaraná é um pouquinho mais... Isso. Dá uma aliviada, né, na tensão. Tem o nosso intérprete do Japão, o Suzuki, que falava isso na nossa reunião da seleção. Vocês já repararam que quando o Zico chega no ambiente, o ambiente fica leve, é uma coisa impressionante, isso é verdade. E foi receber você lá que estava começando também, né? Isso é muito bom, né, cara? Isso foi uma demonstração de humildade também, exatamente, né? Que aí veio o convite, né, pro Japão, que foi 1 ano e meio depois. Eu entrei lá em 97. Em 99, eu recebo uma ligação do Dr. Alexandre. Eu estava chegando no clube, ele falou assim: Ricardo, você estava no CFZ então, depois de 2 anos e pouco? Isso era 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois. Isso foi em 99. Ricardo, o Zico esteve hoje aí no clube. Eu falei para ele: os jogadores estão lesionados, expliquei tudo, eu tenho que te falar um negócio aí. Agora eu vou te pedir um segredo. Hein? Aquilo ali para mim bateu um fumbaque, né? Eu falei: pode falar. Ele teve aí de manhã e me perguntou o que eu achava de você ir pro Japão. Eu falei: rapaz, sério isso? Ele falou: é. Eu falei: fica, tá tu. Eu falei: não, eu tô tranquilo, isso aqui não...
E aquilo me deixou impactado, mas eu não deixei que aquilo subisse a cabeça. Você Continuar trabalhando, porque o meu trabalho tinha que render ali. E realmente, quando o convite surgiu, ali eu vou te falar que foi um impacto muito grande. 1 ano e meio do CFZ, trabalhando num clube que não era de uma expressão muito grande, o time que disputava uma segunda divisão, mas uma organização impressionante, isso tem que deixar claro. Se tem uma das coisas que eu tenho hoje no futebol é a gratidão que eu tenho ao CFZ, que foi o clube onde eu comecei. Todos os eventos que eu vou, seja live que for, eu gosto sempre de citar isso. Legal. Ao doutor Alexandre, que me deu a oportunidade, ao Zico, que abriu espaço, e ao clube onde eu iniciei. Se eu não tivesse iniciado ali, nada disso tinha acontecido na trajetória, né? Já era um clube muito organizado. Ele era um clube que tinha as categorias desde o mirim ao profissional. Mirim, infantil, juvenil, junior e profissional. Isso é muito difícil no time de segunda divisão. Geralmente o time de segunda divisão não tem as categorias todas, o CFZ tinha. Então foi um imenso prazer trabalhar ali. E quando surgiu o convite para ir para o Japão, que o Zico fez o convite, foi uma coisa... Desculpa te interromper, inicialmente ele fez uma sondagem no doutor Alexandre. Conversando com o doutor Alexandre, o que o doutor Alexandre achava. Né? Mas então quer dizer que o Zico estava te observando. Eu acho que isso aí já devia vir uma observação, né? E já devia estar vindo uma observação, é por isso que eu falo, eu gosto de deixar um recado aqui para todos em relação a isso. Fazemos a nossa parte, porque de alguma forma você está sendo observado por alguém. Esse é o segredo do legal, trabalho. Isso aí. Porque recado. Você, num determinado momento da sua vida, você acha que você está fazendo a coisa certa, você tem que estar procurando esquecer. E você imagina, como eu falei no início aqui, um ídolo como ele, que era meu ídolo, é meu ídolo de infância. Se você ficar prestando muita atenção, o teu trabalho não rende. Então você tem que estar sempre focado naquilo ali. E o doutor Alexandre falou que ele tinha perguntado a ele sobre essa possibilidade. O doutor Alexandre, como me conhece, falou: eu acho que o Ricardo iria. E o Ricardo é casado, tem uma filhinha de 2 anos, a esposa dele é fisioterapeuta. Isso eu acho que, tenho quase que certeza, contribuiu muito para a tomada de decisão na família. Não te digo se ela fosse de uma outra profissão, mas ela, como fisioterapeuta, entendeu que naquele momento era uma coisa boa para a família. Uma oportunidade também. Falou era assim, isso. Cara... uma oportunidade dessa foi uma oportunidade muito boa para a família. Ela se abdicou durante esses 8, 9 anos da profissão, acompanhando a família. Foi uma parceira fantástica para todos nós, parte da família. Então, legal. A tomada de decisão teve que ser muito rápida. E foi engraçado porque a pessoa que eu estava conversando, que era o advogado dele, Antônio Simonte, quando me fez o convite, ele me chamou na sala e falou assim: Ricardo, quando acabar o treino aí, você dá um pulo aqui na minha sala, eu preciso falar com você. Eu te juro, Rodrigo, para mim eu já tinha esquecido. Porque da sondagem do doutor Alexandre... Não se falou mais nada. Isso passou quanto tempo? Porque eu vi que você tentou abstrair de certa forma. Abstrair de alguma forma. Isso demorou quanto tempo até efetivamente vamos botar aí de chegar? 25 dias a um mês, tá? Aí você achou que... Não, eu como se... Deixa eu tentar mostrar para você. Eu acho que ali, o fato só de eu estar ali, naquele clube, aquilo para mim já era muita coisa. Você vê o que é aquilo ali para mim já trabalhando naquele clube, convivendo com o esporte, que era o que eu mais sonhava. Aquilo para mim já estava... E quando veio o convite, o doutor Simões me chamou na sala dele e falou assim: quando acabar o treino do CFZ, você vem na minha sala que eu preciso conversar contigo. Eu fui. Mas fui despretensiosamente. Você nem lembrou dessa sondagem? Eu te juro que eu já tinha esquecido. Porque você se ficar pensando nisso é complicado. Você não sai do lugar, né? Tá. Quando eu sentei na mesa dele assim, ele só falou assim: Ricardo, como é que você vê a possibilidade de trabalhar no Japão? Pô, quando ele falou isso, aí me veio aquele filme do Alexandre, do doutor Alexandre, como se rebobinasse uma fita, 20 dias atrás. Aí eu liguei, faz aquela ligação. Rapaz, foi o que o doutor Alexandre falou do Zico. E você não tinha externado isso pra ninguém? Não, nem em casa. Nem em casa? Não, nem em casa. Eu costumo dizer que tem determinadas... Montou uma frieza tremenda, né? Eu costumo dizer que tem determinadas coisas que você só pode falar depois de concretizado, sabe? Não é... Eu acho que cria uma expectativa muito grande onde ainda não tem nada. Ainda mais na família, né? Aí já cria uma expectativa, daqui a pouco acham que você já vai estar lá e não é assim. A vida tem que ir, né? E aí eu lembro que a pergunta dele foi assim: você é casado? Eu falei: sou casado, minha esposa é fisioterapeuta, com uma filha de 2 anos. Perfeito. E me diz uma coisa: você tem passaporte? Aí eu olhei para ele e falei assim: doutor Simões, eu nunca andei de avião. Aí ele riu: vai pegar essa pedreira pro Japão de 24 horas. Eu falei: eu nunca andei de avião. Perdi meu pai com 16 anos, trabalhando desde cedo, como todos nós, lutamos com dificuldade, não sou diferente de ninguém. Todo mundo luta com dificuldade. Eu não tive a oportunidade
passaporte. A minha pergunta para ele foi, é para quando? Aí ele falou assim, o Zico já está lá, o departamento de fisioterapia está montado, depois eu vou falar do colega que implantou o serviço, que é importante a gente ressaltar, e é para ontem. Eu falei, para ontem? É. E como é que funciona? Bom, você vai conversar hoje com a família e me liga à noite. É assim, me liga à noite. Por quê? Dependendo da minha resposta... Conversa com hora para terminar, né? Dependendo da tua resposta, você tem que ir no dia seguinte, na antiga Sacadura Cabral, que era a Polícia Federal na Praça Mauá. Isso lá em 99, isso, né? Você tem que ir no dia seguinte para a Polícia Rodoviária, para a Polícia Federal, para você tirar o teu passaporte. Falei, perfeito. Cheguei em casa, eu falo que casamento é uma parceria e é uma compreensão muito, muito grande. Quando eu falei o que era, ela falou, não, a gente não pode pensar 2 vezes. Isso aí não tem como. Legal, isso é muito Montei, mostrei o que era a proposta. Eu falei, amanhã de manhã temos que ir para a Polícia Federal para tirar. Providenciando Fomos lá na Praça Mauá, tiramos a documentação toda. E começa aqueles trâmites da viagem e a expectativa do que te espera lá. Eu vou te falar que medo do trabalho eu não tinha. Quando você confia no teu trabalho, você só fica preocupado com o que te espera em relação ao país. Será que a filha vai aguentar o frio? Cultura muito diferente. Uma cultura diferente, são os terremotos. Apesar de tudo isso, eu já tinha conversado com o Dr. Simões, que é o sócio dele. Ele falou, fica tranquilo, que as casas são todas preparadas, não fica ouvindo a história das pessoas que lá é perigoso, que tem terremoto. Não. Isso eu fui tranquilo. A minha preocupação era a adaptação da família ao país. O trabalho você conseguia fluir naturalmente. Até vou citar aqui que eu tive uma adaptação muito boa ao trabalho, pelo trabalho que foi apresentado e que foi implantado. Em 95, quando o Zico encerrou a carreira dele como atleta, ele entrou como coordenador técnico. Foi aonde ele começou... Do Caxima, né? Isso. Aí ele começou a fazer aqueles trâmites de levar um treinador, indicar um fisioterapeuta, indicar um preparador de goleiro, os profissionais do staff, né? E nisso ele levou um grande amigo, contemporâneo de faculdade, que foi o Fábio Marcelo, que implantou esse serviço dentro do Caxima. Dentro do Caxima. A minha chegada lá, ela se deu de uma forma fácil, porque os japoneses já se conscientizavam da importância do trabalho de um fisioterapeuta dentro de um staff. Você não seria o primeiro que chegaria para você dar continuidade ao trabalho. Isso. E o que diferenciou? A forma do Fábio Marcelo trabalhar era uma, a do Ricardo era outra. Sim. Todos com o mesmo objetivo de procurar fazer o melhor no clube. Então, quando eu cheguei, não houve aquele impacto tão grande, porque os japoneses já se conscientizavam na época. Na época que eu cheguei era o Mazinho, meio campo, o Bismarck e o Ricardo, que era um jogador nosso CFZ. Eram os 3 brasileiros. Então, para brasileiro, receber um fisioterapeuta brasileiro é fácil, mas os japoneses já tinham tido essa experiência com um colega. Isso eu posso te falar que facilitou para mim. Tá. Eles entendiam que era a importância desse profissional dentro do clube. E isso ajudou demais. Ricardo, mas antes de a gente falar do teu trabalho no Caxima, vamos voltar só um pouquinho aqui. Então você foi com a família lá para evidenciar toda a documentação, passaporte. E aí cria aquela expectativa na família. E quantos dias depois você viajou e quando você entrou na aeronave, né? Como você disse, pela primeira vez, indo para um desafio desse no Japão. Ali eu vou te falar que ali cria uma expectativa muito grande, que é assim, a família toda, no caso a esposa e a filha, minha esposa é fisioterapeuta, a filha de 2 anos, largam tudo para te acompanhar num projeto grandioso como esse. Aí quando você senta na aeronave, que você olha para a Letícia, pequenininha, 2 anos, e a esposa não tá ponta, a gente dá a mão, fala, vai dar tudo certo. Legal. É uma expectativa. Ali você olha e fala assim, meu Deus, isso não pode dar errado. Porque você volta, começa do zero no Brasil. Começa do zero, né? Todo mundo largou tudo. Mas eu tinha uma confiança, uma fé tão grande assim que a coisa ia andar, por a gente ser muito tranquilo. O Japão, ele é um país que se você for muito organizado com as suas coisas no dia a dia, você consegue conviver bem. Eu costumo dizer que o Japão, se você for muito espalhado, for desorganizado, até você entrar ali no que é a cultura deles, E nós já éramos muito organizados. Não tive problema de horário, não tive problema de nada. A adaptação lá foi... A única coisa de estranhar foi o frio.
Tá, e do início ao fim, você chegou então E aí, no avião, você apertou a mão dela, você falou, vambora. vamos embora. E a viagem é uma pancada, é muito longe. E quando você chegou no aeroporto, assim, aí... Ali é um impacto, né? Outro caso interessante, quando eu falei com o Dr. Simões, ele falou, quando você chegar lá, vai ter alguém do Kashima para te receber. Provavelmente o intérprete e as pessoas do clube para botar a sua bagagem no carro e levar para o clube. Mas provavelmente o Zico deve estar lá. Eu falei, não sou o Zico. Ele falou, não, ele vai estar lá. Aí embarcamos na viagem cansativa. Aí você retira a bagagem em Narita, aeroporto de Narita, que você sai com as bagagens, você vai empurrando. Eu já vi um cara com uma placa do Kashima, aí ele fez assim, boa tarde e tal, sou o Edson, intérprete. Eu falei, obrigado, minha esposinha, olha ali pra esquerda. Eu falei, aonde? Eu olhei, né? Quando eu olhei era o Zico. Aquilo ali, eu vou te falar, que foi uma das cenas assim, muito show. Você tá ali, Pois é, chegando, mais uma vez, né? e o cara tá ali te recebendo, você tem que segurar, né? E eu fui em direção a ele e falei, ó, eu só tô te agradecendo aqui. Obrigado pela oportunidade. Ele falou, não, tá tudo certo, você vai se dar bem, você vai gostar daqui. Você veio pelo seu trabalho, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Foi um outro momento para mim muito emocionante. Porque você chega ali e você vai agradecer ele lá. Eu fui agradecer ele lá, não tinha como agradecer ele antes. E dali começou, meu amigo. Naquele dia já teve jogo do Kashima. Naquela Copa Nabisco, que seria uma Copa do Brasil. Uhum. E foi até engraçado que nesse meio do futebol tem superstições, né? Eu dei muita sorte, né? O Kashima ganhou nesse dia que eu cheguei, que ele nos deixou em casa, as bagagens foram na van e nós fomos no carro com ele. Ele falou, ó, à noite tem jogo, o intérprete vai vir te buscar aqui. E vocês vão pro estádio. E o Kashima ganhou, acabou o jogo, ele falou assim, deu sorte, ele tá vendo? Comecei bem, se eu chego aqui com uma derrota, eu falo, pô, chegou aquele, né? Então, assim, são as brincadeiras que a gente faz no futebol, que tem essas superstições e fazem parte até para ilustrar, né, a conversa. Não, com certeza. Então, foi uma expectativa muito grande, Rodrigo, chegar lá, encontrar um clube com uma infraestrutura fantástica. Uma das coisas que eu sempre falo, muitos brasileiros não têm noção do que o Zico criou, do que o Zico idealizou no Kashima, quando ele foi, na época que ele encerrou aqui no Flamengo, em 89, e que ele foi para lá, acho que em 91, foi jogando ainda Que o futebol era amador ainda. uma segunda divisão, jogando em campo de barro. E você vê hoje, eu acho que não só para nós que somos rubro-negros, a gente tem esse orgulho de ver um atleta como ele, o que ele implantou dentro do clube, tiver ter um programa, algum documentário para mostrar desde o início o que se tornou o futebol japonês com a chegada dele. É uma coisa impressionante. Com certeza, isso aí. Ele idealizou um projeto dentro do clube fantástico. Como brasileiro, ter visto isso de perto, para mim, foi um privilégio muito grande conviver durante quase 10 anos, foram 9 anos trabalhando lá, e você vê a idolatria dos japoneses com ele. E você vê um brasileiro criar o que ele criou, criando a J-League, criando toda aquela situação do futebol japonês, e o futebol japonês chegar onde chegou hoje, é impressionante. Aquilo ali é uma coisa de realmente aplaudir de pé, porque foi lindo o que ele fez lá no clube. Clube fantástico, 2 estátuas no país. Então, eu costumo dizer que eu sou eternamente grato a ele, como amigo, ele sabe disso, das oportunidades concedidas por ele ao longo da minha carreira profissional como fisioterapeuta, a começar pelo CFZ, passando pelo Kashima, e aí minha história mais adiante. Isso. Aí no Kashima você ficou quanto tempo? Eu fiquei lá 8 anos e pouco, 8 anos e eu pouco. cheguei lá em 99 e saí de lá em 2007. Você deu continuidade, um trabalho de fisioterapia que já era feito, lógico, com a Isso. tua filosofia, e você ficou durante esse tempo todo lá. Perfeito. E aí, como é que surgiu, então, aquele outro convite que também você falou para sua esposa? Tá preparado? Porque ela no primeiro, né? Porque aí tem uma primeiro- outra história também. Você gosta, né? E teve uma outra história muito boa aí, porque nós demos um tempinho entre uma gravidez e outra. Letícia estava com 8 anos, começamos a programar a segunda filha, que é a Luísa. A Luísa hoje tem 21. E aí o que aconteceu? Ali, nós chegamos à conclusão que já estava chegando num patamar bom de 3 anos para ficar fora do país. Ela engravidou no ano da Copa do Mundo, em 2002. Aquela Copa do Mundo Coreia e Japão, né? Ela engravidou ali e já se programando para vir ao Brasil para ter a Luísa aqui. Isso, você chegou em 99, no Kashima, E ali eu estava vendo que 2002, 3 anos. a coisa poderia, depois da gravidez, ela ia nascer em setembro, provavelmente chegar em dezembro, eu ia encerrar o contrato e vir embora. Uma filha pequenininha, isso era o mais lógico de acontecer, que nós vínhamos conversando sobre isso. E aí, rapaz, com o desenrolar da Copa do Mundo de 2002,
O atual, na época, treinador do Japão era o Philippe Troussier, aquele francês. E ele, depois da Copa do Mundo, eles encerraram o contrato dele e fizeram o convite pro Zico ser o treinador da seleção japonesa. Aí outra história engraçada também aí, que sempre tinha uma história, né? Eu estava numa pré-temporada em Fukushima, lá na região do Japão, e ele tinha acabado de assumir a seleção japonesa. Ao chegar no café da manhã, na concentração, nós estávamos numa pré-temporada, as mesas dos jogadores, com jornais, tudo com o rosto dele. Eu falei, minha pai, o que está acontecendo? Fiquei, né? Aí um intérprete falou assim, eu acho que o Zico vai assumir a coordenadoria da seleção japonesa. Eu falei, pô, vou ligar para ele à noite para dar os parabéns, né? É só para que o pessoal entenda, nesse momento, você não estava mais trabalhando diretamente com o Zico, somente no Kashima. Só no Kashima. Né? Ele já estava na seleção. Não. Eu estava no Kashima, ele era coordenador técnico do Kashima. Aquilo fluía normalmente, isso. né? Perfeito, boa observação sua. Só para o pessoal... Isso só se deu em 2002, que foi quando ele assumiu a seleção. Ele assumindo a seleção, ele se desvinculou do Kashima como coordenador. Então, eu continuei no clube, não mudou nada. Só que ele estava montando a equipe dele de trabalho e aí surgiu esse convite. Que aí eu tive que levar a situação para a família, né? Porque você já estava ensaiando a volta. Ensaiando a minha volta, por causa da gravidez da segunda, aquela coisa toda. Muito preocupado a minha mulher ficar sozinha no Japão com a filha pequena. Você quer ter a família por perto, uma avó para ajudar, né? Um tio. Nesse dia, numa pré-temporada do Kashima, ele já tinha assumido a seleção de uma forma, através do convite feito pela JFA. E me lembro que eu estava numa concentração, e eu falando com a minha esposa no telefone, entra o treinador de goleiro do Kashima e fala assim, o Zico está tentando te ligar. Aí eu falei, daqui a pouco eu ligo para ele, eu tô aqui no telefone. Aquilo me deu um insight, assim, um negócio. É porque você tinha visto o Zico em todos os jornais, já sabia que tinha assumido a seleção, enfim. Rapaz, e aí eu quis ligar ali do quarto, com a presença do treinador de goleiro, nada a ver, mas assim, acho que é uma particularidade, não sei o que ele queria falar. Aí eu falei, eu vou lá embaixo, eu vou ligar. Aí liguei. Aí quando eu liguei, eu falei, tudo bem? Tudo bem? Ele, poxa, tô vendo aqui tuas fotos aqui nos jornais, tô sabendo aí que você vai assumir, né, a seleção japonesa como coordenador técnico, parabéns. Aí ele falou assim, ele riu, ele falou, não. Eu tô assumindo a direção, eu vou ser o treinador da seleção japonesa. Ao contrário do que ele fazia no Kashima, que ele era da coordenadoria, eu estou assumindo na seleção do Japão como treinador. Como treinador. Aí eu falei, de qualquer forma, parabéns. Pô, saiu um... Ele falou, eu te liguei por isso. Pô, rapaz, ali foi uma pancada. Aí o que ele falou, né? Eu liguei pra lá pra falar com você, porque eu indiquei teu nome lá. Pô, isso aí, né? Como profissional, vou te dizer. Pô, sensacional, né? Pô. Tem até uma história boa que eu tava com o telefone, eu conto isso em casa, posso simular aqui, né? Pode, fica à Tá vontade. com o telefone, e aí ele falou, quando ele falou, eu te indiquei lá, eu falei... E continuei falando, porque aquilo ali era uma emoção muito grande. Você já ir para um Kashima, aí o cara te indica para uma seleção japonesa, eu acho que é um sonho de qualquer profissional. Ali passou um filme na minha cabeça novamente. E ele ri dessa história, que ele sabe dessa história. E eu no telefone, eu falei, aquilo foi um impacto para mim. Agradeci muito a ele, voltei, e aí foi a história de ligar para o Brasil. Porque a minha esposa, grávida, já tinha vindo para o Brasil para ter a Luísa. Ih, já tinha antecipado. Como então... é que você dá uma notícia dessa por telefone? Já tinha a primeira notícia que, né, do Kashima, você já tinha pedido pela... Como é que foi? Já senta aí. Exatamente. E aí eu falei, eu vou ter que dar logo. Eu não aguentei, não. Aí eu liguei para ela. Falei, olha só. Como é que foi essa conversa? Como é que tá aí a gravidez? Tá tudo bem? Isso foi em agosto, assim que ele encerrou a saída do Philippe Troussier. Eles convidaram o Zico. Em seguida, minha filha nasceu em setembro. Aí ela falou assim, tá tudo bem e tal. Eu falei, eu queria falar contigo aí, você tá... Né, sentada? Falei, você tem que sentar agora, porque o negócio aqui, surgiu uma situação aqui. Ela, o que houve? Ficou preocupada. Falei, olha só, se você falar que não, eu vou concordar. Mas por que você está falando isso? Projeto familiar é isso. Vocês largaram tudo em 99 para me acompanhar. Hoje eu largo tudo
para acompanhar Pô, vocês. isso aí, cara, que legal. Isso é parceria familiar. Ah, o que que houve, foi? Bom, olha só. O Zico está assumindo a seleção japonesa como treinador e me indicou. Ih, mas que máximo. Mas ela estava vendo a coisa por um ângulo. É, Eu falei, pois é, agora não temos que definir. Olha só, isso implica ficar no Japão, isso era 2002, até 2007. Não tem como sair do Japão antes. Você tem que pensar bem em... A Luísa vai nascer em setembro. Se eu for de férias, agora, nós vamos voltar para o Japão com ela em janeiro, ela vai estar com 3 meses. Esse projeto é um projeto onde eu vou viajar muito, não vou parar em casa. Você vai ficar com as duas. Letícia com 8 e Luísa, 3 meses, desse tamanho. Rapaz, ali foi pedreira. Ela falou, não, vamos voltar. que legal. E aí, foi ligar para ele no dia seguinte, agradecer o convite. A emoção que bate. Não, e a parceria é fenomenal, né, cara? Isso aí, cara. É, um momento que passa um filme. Eu imagino. Mas... Isso, toma uma aguinha aí. Vamos lá. Senão você vai me desestabilizar. Não, você imagina, você, um projeto engatilhado para voltar, quase voltar, vamos dizer. Aí você vem com uma dessa, aí você tem que dizer o seguinte, você vai ficar aqui até 2007. Não tinha como sair. 5 anos, né? Aí eu fiz um pacto. Vamos fazer o seguinte, a gente já tinha estabelecido que talvez voltaria. Eu vou torcer para ir até o final. Claro, vamos fazer o seguinte. Caso aconteça, vamos bater. A gente uma desclassificação poderia acontecer antes. Eu fecho as Mas não classificação para a Copa, né? a Copa. Naquele ano, se o Japão não for classificado, eu me comprometo a gente encerrar um cachimbo e a gente vir embora. Mas eu não posso Mas abandonar. antes de E uma ela- desclassificação ou antes do final do contrato, que era Porque 2007. o que aconteceu com isso, Rodrigo? Você, quando vai morar fora do país, uma coisa é você que está trabalhando com futebol, você está se ocupando. A minha esposa, fisioterapeuta, ela ficou 8 anos abdicando da profissão. Sim. Claro que ela, como parceira, entendeu isso. Só que você, do lado de cá, você vê aquilo, você quer mudar aquele cenário. Você quer que ela se integre logo na profissão, aquelas coisas, né? E vendo a tua filha crescer, aquela coisa toda. Não pela idade da Letícia, que ela ainda tinha uma idade muito compatível para ficar no Japão. E nessa história toda, ela concordando, eu dei a resposta para ele no dia seguinte, falei, Zico, tá tudo certo. Eu passo uns episódios com ele, fantástico, né? Que eu já estou te contando aqui, uns 3 ou 4. E ele chegou para mim e falou assim, um dia, aí ele foi no clube conversar. Aí, para fechar o assunto, ela concordou, liguei para ele, ficou tudo certo. No dia seguinte, ele foi pro clube. Aí ele foi pro clube, conversou com a diretoria e tal, só que eu estava na pré-temporada com o Kashima, te falei. Ele esperou voltar da pré-temporada e foi lá no clube falar comigo. Aí ele falou, para quando é neném? Eu falei, vai nascer em setembro. Vai ser o quê? Eu falei, cesariana. Ó, minha menina. Ah, que legal. Você quer ir lá? Eu falei, Zico, querer ir, sim, mas eu não vou largar aqui. Muito profissional, né? A gente tá no outro país, você tem que... Sim. Eu falei, não vou largar aqui com o jogador lesionado. Ah, você quer ir? Eu falei, não sei de dar um jeito. Rapaz, não teve reunião em sala de diretor, não. Ele chegou pro intérprete e falou assim, chama o diretor, por favor. Aí o diretor desceu. Ele falou, faz um favor pra mim. O Ricardo, a filha dele vai nascer agora, mês que vem, em setembro. Dá uma semana pra ele. Pra ir ao Brasil. Ver nascer e voltar. Cara, Uai. É o outro é dele que aí engasga, né? Eu vim. vi lá tua filha nascer. Foi demais. É isso, cara. O Zico é. Você também, cara. Os dois tinham que trabalhar junto. As duas pessoas que são. Mas vamos lá, vamos respirar Vamos lá, fundo, vamos lá, rapaziada. outra Vamos respirar fundo, água. tomar mais uma aguinha aqui. Então, vamos então à Copa do Mundo. Não, quer falar alguma coisa entre 2000, entre assumir a seleção, a família que estava aqui no Brasil voltou. Voltamos, né? Voltamos Aham. com esse intuito de retornar para cumprir esse trabalho. O trabalho ficou um trabalho bem puxado.
Quando a Luísa nasceu, ela chegou no Japão com 3 para 4 meses e ela teve que segurar o tranco sozinha com as duas, porque viajava-se muito, Sim. disputando a eliminatória da Copa do Mundo. Então eu não parava quase em Kashima, eram muitas viagens, se deslocando para tudo quanto é lugar. Me lembro de um episódio que Amistosos. estávamos numa viagem na Inglaterra, eu liguei para casa, ela tinha dito, minha esposa, a Luísa estava aqui, olha só, brincando aqui na cama, bateu com a cabeça, nós tínhamos uma esteira de exercício físico, de atividade física, bateu com a cabeça na esteira, abriu, sabe aquelas coisas? Sei, Você coisa de tá lá criança. desse lado, acontece. É, fica preocupado. E eu falava para ela, esse era o meu medo, a gente se deslocar e você sozinha. Mas a coisa foi fluindo, a coisa foi andando, minha filha estudou em escola japonesa, a mais velha, a Letícia, estudou em escola japonesa, hoje é uma médica, fez medicina. Legal. A Luísa, caçulinha, quase não frequentou a escola porque chegou lá com 3 meses. Quando nós viemos embora, ela tinha 4 aninhos, então ela não lembra. Se você pergunta para ela, ela não lembra do Japão. É uma pena, porque ela chegou com 3 meses e veio com 4. Entendi. E a Letícia veio com 12. Era o momento da família. E ficamos nesse trabalho, né? Você perguntou do trabalho da seleção. Foi um trabalho bacana demais, que o trabalho da seleção é um trabalho totalmente diferente do clube, né? O trabalho que é desenvolvido dentro de um clube, na rotina, com a fisioterapia de um clube, é muito diferente. Você, no clube, você tem um tempo hábil para você trabalhar com esse atleta, seja na prevenção, seja no trabalho de manutenção, seja no trabalho de reabilitação, de uma pós-operatória. Na seleção, o tempo que você tem é muito curto. Quando acontece a convocação, aqueles jogadores chegam já para você, vindo de outros países, né? Uma das coisas que já era feito lá em 2002, esse trabalho preventivo, que hoje os recursos são maiores, né? Hoje você tem a pesquisa do CK, você tem hoje a termografia, que são dados e subsídios que a fisiologia passa para a fisioterapia para que você previna uma lesão. Nós não tínhamos isso na época. Você imagina em 2002, não tínhamos isso. Então o que nós fazíamos ali? Nós fazíamos ali aquele controle normal do treinador chegar nos jogadores. Então você imagina, naquela época nós tínhamos 8 jogadores do Japão que jogavam fora. Você tinha o Nakata que jogava no Roma, você tinha o Nakamura que jogava no Celtic da Escócia, você tinha o Inamoto que jogava na Inglaterra, o Ono jogava na Holanda, o Kawaguchi, o goleiro, jogava na Áustria. Então o Takahara jogava no Bayer de Leverkusen. Você tinha 6 ou 7 jogadores que jogavam fora. Quando nós nos reunimos, que é uma outra coisa importante relatar, que o trabalho que foi feito com o Fábio Marcelo, que eu expliquei lá no Kashima, implantando a fisioterapia, foi o trabalho que eu fiz na seleção. A seleção japonesa nunca tinha tido antes um fisioterapeuta. Eles só trabalhavam... Isso é importante, isso é importante. Eles só trabalhavam com massagista. Como o Zico ingressou como treinador, e ele desde a época do CFZ sempre adotou a postura de ter um profissional desse integrando o staff, que faz parte de um bom trabalho, e ele levou para o Kashima, ele automaticamente achou que seria interessante na seleção a presença de um profissional agindo com a equipe transdisciplinar fazendo esse trabalho. E foi onde eu fui. Então, quando os jogadores chegavam de uma convocação, eles vinham com aqueles protocolos dele, com as pastas, e ali já se tinha um trabalho preventivo. Então, o que nós fazíamos? Os jogadores vinham de fora, eles vinham com os documentos dele, da Roma, o outro da Escócia. O Zico fazia uma convocação, vamos dizer, uma Copa da Ásia, que você fica junto quase um mês. Esse é um período hábil para você fazer um trabalho muito bom com esses jogadores que vêm de fora. Ali dá para se fazer um trabalho preventivo. Então, os jogadores que jogavam lá fora, que tinham lesões articulares, lesão de cruzado anterior, ou uma lesão de tornozelo, que precisava fazer um trabalho preventivo, isso era feito conosco na fisioterapia lá. E eu tinha a ajuda dos massagistas, que eu era sozinho. É onde eu deixo para colocar aqui para os colegas que uma das coisas mais agradáveis que tem no futebol é a questão da vaidade. Nós somos uma equipe transdisciplinar, onde o foco é o atleta. E o quanto nós pudermos trabalhar em conjunto é onde que flui o trabalho. Eu tive essa oportunidade de trabalhar no Japão. Eu tinha 3 massagistas. E os massagistas, eles são exímios acupunturistas. Aqui no Brasil, a acupuntura é exercida por médico, fisioterapeuta, né? Mas no Japão, quem exerce a profissão são os massagistas. Eu tive um respaldo muito grande deles lá. Então formou-se uma equipe. O Zico, quando chegou na seleção, ele teve que me apresentar como um profissional da área de saúde que estava ali ingressando na seleção. E para eles era novidade na seleção? Exatamente. O que o Fábio Marcelo fez em 95 no Japão,
eu fiz na seleção em 2002. Olha quanto tempo depois, né? Olha quanto tempo depois, porque o Japão até então não tinha tido uma fisioterapia. Então ele falou, ó, o Ricardo tá vindo, porque tá fazendo esse trabalho. Aí eu expliquei qual era o trabalho. O meu intuito aqui é agregar com vocês ao departamento médico, trabalhar junto com os 3 massagistas médicos que eram escalados nas convocações. Então o trabalho foi feito dessa forma para que a gente mostrasse para ele que nós estávamos ali cumprindo um mandato de Zico de 4 anos. E depois nós íamos embora, aquilo é deles. Para eles não ficarem com aquela apreensão e chegou um fisioterapeuta, vai mudar tudo. Não, pelo contrário, eu trouxe eles para perto de mim. Você não dispensou ninguém? Não, e muitos me ajudaram. Tinha dia de eu estar com 4 jogadores, eu pegava um massagista daquele para me ajudar. Me ajuda aqui no ultrassom, me ajuda aqui num jogador, observam ali na musculação. Não pode ter essa vaidade. A pior coisa que existe hoje no futebol é a vaidade, onde ela atrapalha o andamento do trabalho em si, né? Eu acho que em todas as áreas aí, você tem que entender que você está ali como uma engrenagem. Então, esse trabalho se deu dessa forma na seleção japonesa, que é o tempo hábil que você tem, que é muito curto para você. Os tempos maiores antes das competições, né? Como, por exemplo, a própria Copa do Mundo, que o Japão se classificou. E aí... Hoje o Japão desponta aí, se você for ver, for fazer uma pesquisa, tem mais de 12, 15 jogadores do Japão que jogam fora. É uma coisa impressionante, né? A seleção japonesa hoje se tornou, já na nossa época, em 2002, a seleção japonesa foi a primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo de 2002. Foi um negócio muito bacana, O Zico, inclusive, tem o título de o maior treinador estrangeiro na seleção japonesa. O homem são dados importantes que às vezes as pessoas não conhecem. Mas você, a comissão tem sua parcela significativa. Temos uma contribuição dentro do Departamento de Saúde, foi muito legal. A Copa da Ásia, a conquista da Copa da Ásia, que foi um feito muito grande por ele. Foi 2004. 2004, 2 anos antes da Copa do Mundo. Isso, o Brasil conquistou a Copa América naquele jogo com a Argentina, lembra? Lembro, o Adriano. Gol, e o jogo foi pro pênalti, né? Uhum. Nós jogamos naquele mesmo dia. Foi engraçado que nós fomos campeões em cima da China, disputamos a Copa da Ásia. A gente tomou banho e foi pro quarto para ver essa final do Brasil. Que legal. Foi no mesmo dia, né? Foi um jogo emocionante. Foi um jogo muito emocionante. O Brasil ganhou da Argentina, né? E nós vimos esse jogo lá na China. Então, nessa competição, a Copa da Ásia, a campanha do Japão foi sensacional, inclusive, sensacional. A classificação para a Copa do Mundo foi um feito grande parte dele. E como é que foi a classificação? Foi tranquila? Foi muito tranquila. De 12 partidas, 11 vitórias e 1 derrota. Pé nas costas. Fantástico. Então o trabalho, Rodrigo, foi muito legal. Esse trabalho da fisioterapia junto com o apoio dos massagistas. Importantíssimo. Não foi à toa que conseguiu conquistar e chegou na Copa do Mundo. Como é que foi disputar uma Copa do Mundo? Copa do Mundo, fala aí pra que gente. é uma emoção muito grande, né? É uma emoção muito grande você estar ali diante de um evento daquele grandioso. Como profissional, posso falar que foi uma das maiores emoções como profissional. Legal. Você entrar numa Copa do Mundo, caímos no grupo da Austrália, da Croácia e do Brasil. E teve essa peculiaridade também, você disputando uma Copa do Mundo pela primeira vez na Alemanha e cai no grupo do Brasil. Já tínhamos caído no grupo dele numa Copa das Confederações, que foi um ano anterior. Geralmente Eu tinha caído, eu não me recordava o país sede faz né? Sim, a Copa das Confederações, mas não lembrava que tinha caído no grupo. A Copa das Confederações, nós caímos com o Brasil, o jogo foi 2-2. Foi 2-2? 2-2, foi um jogo duro, E nesse jogo, o gol foi de um jogador japonês que jogava no Bayer Leverkusen. Jogava na Alemanha. Foi o Takahara, fez 2 gols no Brasil. Coisa pitoresca, né? Jogava na Alemanha, era japonês, fez 2 gols, mas o Brasil empatou, terminou 2-2 o jogo. E essa experiência da Copa do Mundo foi fantástica. Pois é, vou te perguntar 2 coisas, Ricardo. Na Copa do Mundo, é claro. Como é que foi o primeiro jogo, né? Porque, Copa do Mundo... O primeiro jogo, um impacto muito grande. Você tá ali, você naquele preparativo todo, você chegando naquele estádio, vendo aquele movimento, uma Copa do Mundo, nossa, uma coisa mágica, né? Uhum. E uma cena que marca é quando entra aquele hino, aquela música da FIFA, você tem aquilo até na cabeça até. E quando você adentra o campo ali, que você vai ficar ali do lado no banco, você ali passa um filme. Aí volta, né? Toda a tua história. Isso. Para a BBR, recebendo um convite do Alexandre para ingressar no futebol. Ali, se eu não tivesse tomado uma decisão de sair, a vida é isso, né? Tava de férias. Imagina. Depois eu vejo isso. Não, aí eu pegaria. Eu costumo dizer que a coisa acontece do jeito que tem que ser, né? Tem que ser. E ali foi onde tudo surgiu e passa um filme na cabeça. Imagina. Voltando lá em 97, o time disputando a segunda divisão, e você tá ali naquele cenário de uma Copa do Mundo. Primeiro jogo nosso foi contra a Austrália, perdemos de 3-1. Um jogo até inusitado, que o Japão
fez 1-0, terminou o primeiro tempo 1-0. Ou melhor, fez 1-0 e no final do primeiro tempo o Ronaldo empatou de cabeça. Não fiz confusão. Isso é da Austrália. A Austrália, o Japão ganhava de 1-0. E aos 38 do segundo tempo, até os 46, você acredita que a Austrália fez 3 gols. Ixi. No primeiro jogo. Terminou 3-1 a Austrália. Acontece, coisa do japonês, tomamos 3 gols. Fomos para o segundo jogo contra a Croácia e foi 0-0. E aí foi o que eu estava me enganando, que eu estava falando errado, que é o jogo do Brasil. Uhum. Fomos para o jogo contra o Brasil, o jogo, primeiro tempo 1-0 Japão, no segundo... Aí, no final do primeiro tempo o Ronaldo empatou de cabeça e no restante do segundo tempo o Brasil fez 3 gols e ali o Japão foi eliminado. Mas o que ficou ali foi o legado que o Zico deixou de uma geração importante do Japão. Eu posso te falar sem medo, quem está me acompanhando aqui, que acompanha o futebol japonês, sabe o que eu estou falando, da geração que foi o Samurai Blue, que foi a época do Zico, que foi de 2002 a 2006, que foi uma galera boa. O Zico conseguiu reunir uma nata dos jogadores japoneses, um pessoal bom. Não que esse de agora não seja, Não, sim, eu entendo o que mas você tá aquela geração em que o Zico comandou, aquela geração foi muito boa. Mas eu não posso deixar de te perguntar uma outra emoção dentro dessa mesma Copa do Mundo, que foi exatamente o jogo contra o Brasil. Como é que você sentiu, cara? Você estreou na Copa do Mundo 2 jogos antes, você já falou, música da FIFA, o filme que passou, voltou para 97 quando recebeu o convite para ir para o CFZ, depois Kashima. Ok. E agora, no jogo contra a seleção brasileira, hino nacional, como é que foi isso? Esse nosso jogo foi no estádio do Borussia Dortmund, né? Chegamos no estádio, aquela apreensão toda, você encontrando os jogadores brasileiros, encontrando com a comissão técnica, fica aquele bate-papo. E uma coisa muito interessante que eu carrego até hoje foi a preleção do Zico. Ele, antes de fazer a preleção dele, passar as informações do jogo, ele reuniu os jogadores, falou para o intérprete, fala uma coisa para eles antes de eu começar a preleção. O intérprete olhou para ele, pode falar. Na hora que tocar o hino nacional brasileiro, eu e o meu staff vamos cantar o hino. Quando a bola rolar, todos nós somos Japão. Isso é forte, né? Lógico. Tanto que você vê hoje, nas cenas, quando o Tamada, que foi o jogador que fez o gol, todos nós no banco vibramos. 1-0 Japão, é Ali ótimo você está trabalho. defendendo a sua camisa. Mas foi muito interessante. Mas ao mesmo ele tempo colocar respeitando a tua nação, né? Isso, foi muito bom ele ter colocado isso, porque o atleta japonês, ele ia entender, mas o Zico é muito correto, ele quis colocar isso antes. Não fala para eles não se melindrarem que nós vamos cantar o hino nacional brasileiro, afinal de contas somos brasileiros. Mas quando o juizão apitar lá, somos Japão. E ali cria toda uma, né, desde o início, quando o Zico assumiu a seleção, eles viram que a união que se formou dentro. Eu posso te falar que foi um trabalho assim de uma união, de uma coisa sensacional que ele implantou. Diferenciado como tudo que o Zico faz. A oportunidade que eu tive de trabalhar com o Cantarelli, que foi o treinador de goleiro, o Edu, que é um grande amigo que eu fiz no futebol, que foi o auxiliar dele, auxiliar do Zico. E todo o trabalho que foi feito na seleção, junto com o Cantarelli, os trabalhos preventivos que nós fazíamos com os goleiros. Chegávamos mais cedo no campo para fazer um trabalho preventivo com os goleiros dele, ele me chamava. Cara, estou precisando fazer um trabalho preventivo com os goleiros de fortalecimento, os goleiros estão assim, então, sabe? Saímos mais cedo para musculação. Às vezes o treino começava às 9, nós marcávamos um café da manhã, eu, Cantarelli e os goleiros às 7, para estar no campo 7h30, 8 horas para fazer um trabalho de reforço, para depois que o Zico ingressasse com o treinamento, os goleiros já estarem preparados para o treino, mas o pré-treino começava antes. Pois é. Fazia isso com os goleiros do Cantarelli e com os jogadores que vinham, né? A gente vai chegar nesse ponto da evolução, porque o Zico não só levou, né, ou seja, transformou o futebol do Japão, né, quando chegou lá, e depois como coordenador, né, Perfeito. né, pela questão da implementação da fisioterapia especial, e levou para a seleção como técnico. E você falou da formação de jogadores aí, tudo mal. Então, quer dizer, isso se mostrou claro, né, desde a chegada dele no Japão até hoje. Ele continua indo lá, né? Mas eu digo, não mais exercendo nenhuma função, mas o respeito que ele tem é algo assim impressionante. Isso a gente acompanha, né, lendo e vendo na TV. E diz pra gente sobre essa evolução, a importância dessa evolução da fisioterapia, né, a importância que foi o pessoal
Principalmente o Zico no Japão, falou, não, tem que ter e vamos lá. Ao chegar lá, como eu te falei no início, encontrei uma certa facilidade pelo Kashima já ter tido colega. Sim. Com o passar dos anos, você começava a observar outros clubes também já levando alguns profissionais. Então, eu posso dizer que a conscientização depois dos japoneses foi grande em relação a isso. O Kashima hoje ele não tem um fisioterapeuta brasileiro atualmente, mas já tiveram alguns. Depois de mim passaram 2. Eu saí de lá em 97. Todos os clubes têm fisioterapeuta. Saí de lá em 2007, passaram 2. Mas todos os clubes têm. A evolução da profissão ela se deu muito assustadoramente. A profissão da fisioterapia ela foi regulamentada em 13 de outubro de 69. Então, uma profissão bem antiga. E a fisioterapia esportiva ela deu um boom em 2000, né? Nós já tínhamos alguns profissionais atuando em São Paulo, como o Nivaldo Baldo e outros, que atuavam na década de 80 em São Paulo, mas ela não era vista ainda. O boom se deu em torno de 2000, ali deu um boom muito grande. O crescimento da procura pelas universidades de fisioterapia foi muito grande, por questão, posso te falar sem medo de errar, quem estiver aqui me acompanhando pode confirmar. A fisioterapia esportiva ela começou a ter uma notoriedade muito grande. O próprio colega nosso, o Nilton Petroni, que é o filé, fez excelentes trabalhos realizados de forma exemplares, que a gente deve muito ao crescimento, não só dele, como do Odir, que é um outro amigo contemporâneo de faculdade, que fez trabalhos grandiosos aí com os atletas, e outros, Rosan, que passou pela seleção brasileira, e outros que eu posso estar esquecendo o nome aqui, foram profissionais que levantaram a bandeira da fisioterapia, colocaram a fisioterapia num patamar muito alto. E isso houve uma procura muito grande nas universidades. Então, houve uma procura assim assustadora. Todo mundo queria fazer o curso de fisioterapia, achando que aquilo ali era muito fácil você trabalhar com futebol. Aquilo não era assim. Você trabalhar com esporte é uma coisa difícil. Não é você sair fazendo um curso e trabalhar. Não é brincadeira. A coisa é difícil. E batia um pouco com os massagistas que tinham no clube, né? Tinha os massagistas no clube e com a ingressão dos fisioterapeutas no staff, houve assim uma diminuição da atribuição deles, porque fazia parte do processo, né? Nós tivemos há pouco tempo aí um grande profissional que acabou de falecer, que é o Denis, uma figura exemplar dentro do clube. Emblemático. Teve a participação dele sim, o antigo Pai Santana no Vasco. Tiveram outros, na seleção brasileira tiveram. Todos tinham a sua contribuição dentro do staff, dentro da equipe transdisciplinar. Com a chegada da fisioterapia, houve um entendimento maior, principalmente da classe médica, da importância do fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele não entrava em campo. Hoje o fisioterapeuta já faz parte da relação do banco para entrar em campo e acompanhar o médico no ato da lesão. Não querendo desmerecer o massagista, mas a ingressão nossa no futebol se deu de uma forma através de resultados. O Filé fez um trabalho excelente com o Romário na Copa de 90. O Odi, vários trabalhos publicados. O próprio Rosan. E isso foi dando uma visibilidade, uma notoriedade à profissão que qualquer modalidade esportiva, não só o futebol, mas o vôlei, o basquete, o remo, viram e observaram a necessidade de você ter um profissional desse compondo o seu staff. Hoje você não consegue ver até um jogador de tênis, que é um esporte individual, ele tem um fisioterapeuta dele na quadra. Ele alonga ele ali, ele faz o trabalho dele do elástico, ele fica ali com ele. Então, hoje é quase que inadmissível hoje você não ter. Na minha época no Kashima, eu era sozinho. Hoje você pega um clube grande do Campeonato Brasileiro, qualquer clube grande hoje não tem menos de 4 profissionais. 4, 5, 6 profissionais. Times grandes, né? E você vai levando isso para um time de médio porte, já está seguindo esse mesmo nível, de você ter vários profissionais atuando. Então, assim, eu que estou com 36 anos de formado, e vi a fisioterapia engatinhando, que na minha época você não tinha os recursos que nós temos hoje. Hoje, ver os recursos que os colegas têm na mão para poder exercer o trabalho num clube, exercer o trabalho dentro de um staff, é fantástico. É fantástico. E isso cresceu muito, a profissão hoje é muito reconhecida. Sem dúvida da importância. E me diz dessa integração que existe entre a fisioterapia, a preparação física. E hoje, né, se fala muito da fisiologia, até para que o pessoal entenda aí. Perfeito. Essa diferença. Há anos atrás, Rodrigo, o que acontecia? Uma comissão técnica, há anos atrás, era formada pelo treinador, preparador físico, médico e massagista. Isso era a comissão técnica. E o treinador de goleiro. Vamos dizer assim.
Com o passar dos anos, foram observando a necessidade de você aumentar, criando novas áreas de atuação para que aquilo tivesse um resultado satisfatório. Então entrou o massagista, entrou o fisioterapeuta, entrou o fisiologista, aí veio o nutricionista e foi agregando vários profissionais. Eu costumo dizer que essa tríade, fisiologia, fisioterapia e preparação física, esses 3 profissionais, eles formam um pilar muito importante dentro do departamento médico, que através desses 3, não menosprezando, claro, os outros áreas de atuação, mas esses 3 trabalhando em conjunto, é uma coisa impressionante como traz resultado, principalmente para o treinador e para a equipe técnica, ou seja, a equipe que vai ter à disposição aqueles atletas para treinarem. Então você quer ter um atleta inteiro para treinar, né? Você quer ter aquele atleta seu apto a jogar. Então, esses 3 profissionais trabalhando em conjunto, e volto a dizer, sem as vaidades Isso que eu ia te falar. isso atrapalha profundamente. Não existe aquela coisa, o atleta está comigo, o atleta está no clube, o atleta é do clube. Interesse é Eu comum, trabalhei com profissionais que, infelizmente, pensavam dessa forma. Não estou aqui para... Quem manda sou eu. Aqui, o atleta está comigo. Quando ele terminar com você, você passa ele para mim. Não existe isso, né? Depois eu volto numa situação com a preparação física para te explicar. Então, essa integração da fisiologia, que ela é responsável para a coleta de dados de todos os testes que é feito dentro do clube, e passar isso para o fisioterapeuta e preparador físico, para que a partir dali estabeleça-se um programa, especialmente em pré-temporada. Quando você tem uma equipe unida nesse ponto, aquilo ali flui muito bem o ano inteiro, porque são através dessas avaliações iniciais na pré-temporada é que se dá o restante do trabalho. Sim. Então hoje o fisioterapeuta depende do preparador, o preparador depende do fisioterapeuta. Quando a gente fala equipe transdisciplinar, é o fato de todos se interagirem e entender. Eu tenho que entender um pouco da tua área, você entender um pouco da minha, para saber o que eu estou fazendo, para saber o que eu vou fazer, para que ali quem tem que ganhar é um atleta. A vaidade nesse meio, você perde tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa, exatamente nessa linha que você está falando. Essa integração tem que haver, né? Não tem essa vaidade, aquilo que você já tinha até falado pode. Um pouquinho antes sobre essa questão, que a vaidade vai atrapalhar e atrapalha mesmo, a gente sabe. E cada uma curiosidade minha mesmo, porque coisas que eu acompanho, né, no dia a dia. Hoje se vê, vou exemplificar, até o Flamengo aí, ficou 3 anos, ou até mais, quase 4, salvo engano, sem fazer gol de falta. Aí a gente falando do Zico, do Galo, que além de ter sido o monstro que foi, né, era um batedor de falta, né, singular. E eu me lembro das histórias dele, que ele falava que no final do treino colocava a camisa, né, ali no ninho da coruja e ficava ali depois do treino batendo falta. E hoje a gente vê esse trabalho da fisiologia, a sua importância, né, todo um exame que é feito, e eu ouço, leio, aí você, né, fala, não, Rodrigo, não é assim que a banda toca, que parte do departamento médico trava esse tipo de treinamento, né, posterior ao oficial, porque para evitar um desgaste do profissional, um desgaste do atleta. Aí eu penso, poxa, naquela época o Zico botava a camisa e ficava batendo falta sozinho, batia sei lá quantas faltas. E o que é isso? Isso existe? Não é? Os atletas são tolhidos ou eles não querem mais treinar? Não, Como o que acontece? Vou fazer um comparativo com o período anterior que eu trabalhei, né? Um fato que eu não citei aqui, tive a oportunidade de trabalhar no Catar durante 2 anos com o Paulo Tuori, que foi um treinador que, quando eu vim do Japão de volta, ele me fez o convite para trabalhar com ele no Al Rayyan do Catar. Fiquei lá 2 temporadas e todos 2 episódios que eu passei com o preparador físico dele. Eu vou te explicar porque eu não sei hoje, por não estar no futebol, não sei como funciona essa rotina dentro de um clube hoje. Eu vou te explicar como funcionava na época, trabalhando com o Zico e trabalhando com o Paulo, né? Tive a oportunidade também de trabalhar com o Toninho Cerezo no Kashima. Naquela época, principalmente com o Zico e com o Paulo Tuori, eu vi muito isso. Existe aquela chamada minutagem de treino. Então, vou te dar um exemplo aqui. O Zico tinha na seleção japonesa batedores de falta como Nakata, Nakamura e Ono. Esses 3 jogadores eram exímios batedores de falta. O Zico, por ser o treinador e ser um exímio batedor de falta, ele sabia da importância desses atletas treinando. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você vai jogar um jogo com a Argentina no Estádio Nacional de Tóquio, aquele treino anterior, que é o treino de 1 hora de reconhecimento, não é isso? Cada seleção faz um treino de 1 hora de reconhecimento do gramado. O Zico, já sabendo disso, ele pegava esses 3 jogadores e falava com o preparador físico: olha só, tem 1 hora de treino. Esses aqui só vão treinar 40.
Esses 20 eu vou separar, tá? O preparador perfeito. Treinava com os demais 40 minutos. Os 20 minutos restantes, o Zico levava eles para a baliza, para outra baliza. Haver um equilíbrio, então. Então, o que acontecia ali? Aqueles 3 jogadores se destacavam no time dele. O Nakata no Roma, o Nakamura no Celtic e o Ono na Holanda, esqueci o nome do time que ele jogava lá. Se eles se destacavam lá, ele não podia tolir os jogadores, se eles batiam falta. Então, ele aproveitava o tempo hábil na seleção e falava, bom, se eu tenho uma hora de treino, esses 20 minutos restantes, eles vão comigo para a baliza. Botava a barreira móvel, quando não tinha barreira móvel, nós entrávamos na barreira. Você imagina eu com esse óculos, né? Falou, Ricardo, sai daí com esse óculos, tá pôr na cara. Aí ficava o doutor, o massagista, o roupeiro. Às vezes não tinha barreira móvel, nós tínhamos que ir para a barreira. A equipe nossa, né, do staff. E ele ali ficava. Aí quando dava aquela 1 horinha, os demais paravam o treino e ele parava o treinamento do pessoal da falta. Ou seja, eles treinavam falta dentro de uma minutagem de treino. Sim, uma compensação, Então, né? É uma compensação. E hoje a gente não pode falar que eu não sei como funciona a rotina. O que eu vendo pelo lado da fisiologia e da fisioterapia e da preparação física, a gente pode esclarecer que o crescimento dessas áreas dentro do staff, só quem ganhou foi os atletas. O crescimento que a fisiologia proporciona em matéria de estudo, de pesquisa de testes em pré-temporada, o que a preparação física agregou junto com as novas técnicas e a fisioterapia, quem ganhou isso foram os jogadores. Hoje você não consegue ver um staff hoje com menos de 4 preparadores físicos, uns 5 ou 6 fisioterapeutas, 3 fisiologistas e por aí vai, né? Então quem ganhou com isso foram os jogadores. A questão realmente dessa ausência do gol de falta é uma coisa que é difícil você mensurar isso porque você não está na rotina. Eu fiz um estudo comparativo que eu vi isso com o Zico e vi com o Paulo Autuori também, né? Eu vi com o Paulo Autuori um episódio assim, no Kashima, que ele parava o treino antes, que eu tive até um episódio, você vai falar da ligação da fisioterapia com a preparação. Sim. Tivemos um jogador nosso do Kashima que fez uma lesão, uma fratura do 5º metatarso, 40 dias antes da Copa do Mundo, e o Zico precisava de convocar esse jogador. E eu chamei o preparador físico, que era o Gilvan, e falei, rapaz, você precisa me ajudar aí. Aí entra aquela humildade, né? Você tem que ter. Não adianta que você não resolve nada sozinho. Eu falo para você hoje, se esse preparador físico não entra na minha programação, o Zico não convocaria esse rapaz. Esse jogador. Porque ele ia estar recuperado clinicamente, ia estar recuperado na parte fisioterápica, mas a parte física ele não ia ter lastro para aguentar uma Copa do Mundo, porque você chega na Copa do Mundo já tem que estar meio que voando. Você não pode chegar lá na Copa do Mundo e não fazer uma pré-temporada. E a importância das áreas, né? Então, esse profissional me ajudou muito. Eu fiz uma planilha com ele, onde o atleta recuperou dessa fratura do 5º metatarso, uma fratura igual a do Neymar teve, né? Uhum. No momento certo, ele entrou na programação, fez a parte física, esse atleta foi convocado, foi à Copa, independente do Japão, foi desclassificado ou não. A importância do trabalho conjunto, né? A importância do trabalho conjunto. Então, essas 3 áreas formam um pilar muito importante dentro do... Não que o nutricionista não tenha parte. Claro que você sabe que hoje com um atleta com uma nutrição boa, o rendimento dele vai... Mas eu digo ali dentro, na hora que daquele vamos ver isso, o que a fisiologia te passa de dados, junto com a preparação física e a fisioterapia para você render. A nutrição vai ter o pós-treino, né? A alimentação que vai ser programada para aquele atleta, ela faz parte sim de tudo. Mas essa tríade aí da fisiologia com a fisioterapia e a preparação física, esses 3 profissionais agindo em conjunto, a resposta com o atleta é fantástica. Muito legal. Eu te fiz essa pergunta da falta, porque a gente acaba lendo, né, e se recorda de como era no passado, fala, pô, antigamente não tinha isso, sempre, né? Só que a gente não tá, obviamente, a gente não tá dentro do clube. E o que eu vejo também é, tipo, não, o fulano de tal não vai ser escalado porque ele tem risco de lesão. Pô, mas peraí, risco tem pra lá e pra cá, né? E ele não vai jogar, de repente um jogo importante, jogo de menor importância, ok, em favor de uma competição, né, de maior relevância. Essa rotina vai muito também pelo grupo que está no momento, né? Tem que haver assim, um intercâmbio. Eu costumo dizer que a ciência ela entrou no futebol de uma forma muito boa, entrou bem forte, pesada, muito legal. E eu acho que tem que haver uma equiparação da parte técnica com a parte... Mais uma vez, um equilíbrio, não é nem né? para lá nem para cá. Um equilíbrio muito legal. A gente sabe que dentro de um staff, de uma comissão técnica, existe o médico que é realmente a figura, que é aquela pessoa que é o responsável, né? Aquela pessoa que está ali, o profissional, que é o médico, que ele responde
por todo o departamento, em relação ao departamento de saúde, que antigamente se falava muito em departamento médico, né? Hoje essa nomenclatura está começando a mudar e já está se chamando departamento de saúde. Dando Nada mais valor aos né? dois. Nada mais justo porque você hoje tem fisioterapeuta, fisiologia, você tem nutrição, você tem dentista, você tem podólogo, você tem uma série de profissionais integrando ali. Então nada mais justo que o nome hoje, se ouve já em alguns congressos, usar o termo departamento de saúde e não departamento médico. Eu acho que é até viável, que tudo muda, né? As nomenclaturas vão mudando para o bem. Você tem uma gama de profissionais trabalhando, então nada como botar o nome departamento de saúde. E como todo departamento, seja ele qual for, existe um profissional que é o responsável. Geralmente o médico é um responsável por esse departamento. Eu acho que nessas horas cabe ali uma união do grupo, né? Como você falou, o que leva a isso? O que é o risco? Difícil, Né? Vamos assumir o risco, não vamos? Por exemplo, passei um outro episódio, né, no Japão, uma situação dessa, um atleta famoso nosso do Japão, um brasileiro, e que esse atleta precisava jogar uma semifinal. Acabou o treino. O Paulo Autori falou: Ricardo, eu tenho uma reunião depois, você, o médico, o massagista, o jogador, e a gente tem que definir aí. Sentamos numa roda, o Paulo falou assim: doutor, o fulano, o que você acha? Eu vou falar o nome aqui, o Alex Mineiro. Excelente profissional, não tem problema falar. O Alex Mineiro. O Paulo perguntou: doutor, e o Alex, o que você acha? Nada, a minha parte está liberada para jogar. Isso lá atrás, em 2006. Gilvan, tua parte física. Não, ele veio primeiro a mim. Ricardo, a parte da fisioterapia. Eu falei: não, ele já fez toda a movimentação no campo, ele está recuperado, não tem problema nenhum. Gilvan, da parte física. Paulo, eu acho que ele aguenta 60, 70 minutos. Pelo tempo que ele ficou parado, ele não vai aguentar os 90. Perfeito. Perguntou aos massagistas. Paulo é uma pessoa fantástica. Perguntou a todos. E ele chegou para o atleta e perguntou: como é que você se sente para jogar? Se você falar para mim aqui que está inseguro, não tem problema nenhum. A gente vai para o jogo, para a semifinal. Não vai ter nenhum problema, ninguém vai ficar aborrecido. Eu quero segurança. A palavra dele foi: eu vou para o jogo, eu vou te ajudar. Então, eu acho que isso é um jogo aberto, né? Você tem que ter... Eu vi isso em 2006, uma transparência muito grande de você jogar todo mundo numa situação. E uma das coisas que eu vi, no momento que ele falou: bom, aqui foi definido por nós 6. Depois do jogo, sem pressa. Pode acontecer, vamos bater na madeira que não vai acontecer. Se o Alex sentir a posterior, que era uma lesão, vier a sentir essa lesão, não adianta a imprensa vir do preparador, botar na conta que é do preparador, que é do fisioterapeuta. Decisão, o grupo assumiu. A decisão em conjunta, concorda, o Alex concorda. Ele foi bem na partida, ele fez um passe pro gol, o time ganhou de 2-0. Ele deu um passe pro gol e exatamente o que o preparador físico falou: experiência é um negócio fantástico. É um excelente preparador, um grande amigo que eu fiz no futebol. Quando deu ali 65, 70 minutos, ele pediu substituição. Quando ele fez assim, eu falei: sentiu, né? Cansado, não aguento mais não. Aí ele saiu por cansaço. Então, onde eu estou querendo chegar? Eu acho que tudo leva a um diálogo, tudo leva a uma forma de você conduzir esse departamento. Na época, o Paulo Autori, junto com o médico, por serem os responsáveis, era um jogo importante, era uma final. Então, quando se trata de um jogo assim, era uma semifinal. Aí você tem que saber equilibrar isso aí. Você joga uma responsabilidade nos profissionais e nos jogadores. Como é que é jogar a responsabilidade? Perguntar o que está sentindo. E ali eu comecei a entender, assim, o que é você jogar as claras, né? Eu tinha certeza que se naquele momento o atleta falasse: Paulo, eu estou inseguro, ele, perfeito, ia acabar a reunião, não ia se aborrecer, ele queria ouvir. Sim. Então, acho que hoje existe, sim, a introdução da ciência dentro do futebol, e eu acho que é isso, é por aí mais ou menos. É difícil falar por não estar dentro de uma equipe disciplinar. É uma Eu falo curiosidade pela minha experiência de ter visto isso atrás, e eu te trago aqui como funcionava lá atrás. Era livre, era jogar aberto, sem vaidade, e dá para ir, dá. Não dá, tá bom, tá com risco de lesão aqui, mas o que você acha? Então, era definido dessa forma. Não tínhamos os recursos todos que eles têm hoje, né? Mas de alguma forma, através do diálogo, através da compreensão do próprio atleta, chegavam um denominador comum. Eu jogo. Não, mas deu para esclarecer bastante aí e vamos... Então, depois da Copa do Mundo, né? Você só... A gente... Aí depois da Copa do Mundo... porque você falou da tua passagem até com o próprio Paulo Autori, com quem você já havia trabalhado no Kashima. Isso foi mas aí como é que... Acabou a Copa do Mundo, o contrato encerrava em 2007, no Japão. O que aconteceu ali? Eu tinha feito um pacto com a família.
de voltar. E aí... Podia quebrar outro pacto, né? Aí eu já conversei com você essa história, tem outra história, sempre uma história com o Zico, né? A minha mulher me ligava, falava, você já falou pro Zico que a gente vai embora, fim do ano? Eu falei, não, calma, tem que falar com ele. Eu rodava pra falar, você tem que falar, daqui a pouco a Copa do Mundo, ele volta pro Brasil, você tem que dizer que vai embora. Eu falei, não, eu vou contar pra ele. Aí eu descia pra jantar, aquela mesa grande, né? Treinador de goleiro, todo mundo, Edu, eu olhava assim, eu falei, pô, não falar hoje não. Vai dando angústia, né? Falar hoje não. Aí eu ia pro quarto, chegava no quarto, você falou com ele? Eu falei, não, fala. Porque eu tinha que preparar ele, era uma forma, assim, Rodrigo, de agradecer a ele pela oportunidade concedida de me levar para o Japão em 99 e depois um convite para a seleção japonesa, mas que aquele momento era o momento em que eu não podia mais ficar. E só para que o pessoal entenda, esse comunicado que você queria fazer a ele é quando você assumiu esse novo pacto com a tua família, com a tua esposa em especial, de voltar depois da Copa do Mundo. Exatamente. Porque o Japão não tinha tinha se classificado para a Copa do Mundo, então aquela primeira etapa foi percorrida. Segunda etapa, Copa do Mundo e final de contrato. Só que aí você tinha que comunicar ou seja, o teu pedido de desligamento ao Zico, só que isso antes da Copa começar. Isso. E a minha mulher falou, como é que no momento que você vai falar isso? Você não vai deixar isso para falar na Copa do Mundo. Eu falei, calma, eu vou falar. Eu tinha que preparar ele. Por quê? Era o momento de você agradecer a ele e falar, tá chegando o momento de eu ir embora, eu não vou mais ficar no Japão. E vai empurrando aqui, vai empurrando ali. Chegou um momento que eu falei, não, tem que ser hoje. A pressão estava grande, né? Em casa, cobrando. Sim, normal. Olha, não deixa isso para muito tarde, fala logo, você tem que ser grato a ele. Eu falei, eu vou falar. Aí teve um dia que nós sentamos para jantar, calhou dele estar aqui do meu lado. Às vezes é outra, né? Eu falei, depois eu posso ir lá no seu quarto conversar contigo, ele pode ir lá. Aí eu fui pro meu quarto, escovei o dente 400 vezes, não sabia o que eu ia. Vou lá, não vou lá. Aí bati no quarto dele, falou, pode entrar, Ricardo. O que houve? Ele, ué, o que houve? Ele pensou que tivesse acontecido. Isso, período pré-Copa de concentração. Pré-Copa de concentração. Eu falei, eu vim aqui te comunicar que tá chegando a hora da família ir embora. Aí ele, o que houve? Ele ficou preocupado, o que houve? Eu falei, não. É aquele ditado que eu te falei no início. 99 a família largou tudo para me acompanhar e hoje eu largo tudo para acompanhar ele. Aí expliquei a ele. Letícia, 12 anos. Cláudia, já fisioterapeuta, precisando atuar na profissão. Acho que chegou o momento. E você já tinha recuado uma vez desse plano por conta exatamente do convite para disputar. Exatamente. Para assumir a seleção. Assumir a seleção. E dali, daria mais para ficar. Ali foi o limite. Eu fiz esse pacto com a família. Quando acabar a Copa do Mundo em 2002, eu vou voltar para o Japão. Vou ficar de agosto a dezembro. Quando enterrar o contrato de 2006, a gente vai embora. Aí eu fui pedir opinião para ele. O que você acha? Ele falou, não comenta nada no clube. Eu só te agradeço pelo que você realizou. Eu falei, eu que tenho que te agradecer pelas oportunidades concedidas. Via para o Japão, para o Kashima. Depois, um convite desse para implantar a fisioterapia dentro de uma seleção japonesa, independente do resultado, que ficou legado. Ele falou, não, eu que te agradeço por tudo também, mas faz o seguinte, não fala nada do clube. Volta para o clube. Em dezembro, quando te chamarem para uma possível renovação. Porque vale esclarecer para o pessoal que você estava... Quando você foi chamado para o Japão, você não se desligou do Kashima, você continuou no Kashima e também... Isso é importante esclarecer. Na minha convocação para a seleção, que foi um pedido dele em 2002, ele falou, você já tem um contrato com o clube e você vai ficar sendo cedido para a seleção toda vez que houver uma convocação, você vai ser cedido para o clube, para a seleção e depois voltando para o clube. Então isso era uma rotina muito grande. Para você ter uma ideia, no ano que antecedeu a Copa foi 2006, 2005, de 365 dias do ano, eu posso dizer que 200 foram na seleção. E eu quase não ficava no clube. Eram muitas viagens, eliminatória. Eu fiz uma comparação assim mais ou menos, né? De 365 dias do ano, 200 foram na seleção. Eu ficava mais na seleção do que no clube. Então, o que aconteceu? Eu conversei com ele, ele falou, Ricardo, tá certo, eu acho que cada um tem um limite dentro do Japão. Você fez o seu trabalho muito bem realizado. E eu te agradeço, falei, eu que te agradeço. Então aí dei aquela respirada, liguei de novo para a esposa. Aí eu e ela já criou expectativa, vai me mandar sentar de novo não, né? Porque vai me inventar e que renovou para a seleção, tem que ficar mais 4. Eu falei, já falei com ele, tá tudo certo. E quando chegou no final do ano, aí ele foi pro Fenerbahçe, da Turquia, né? E aí, em dado momento, tu não pensou, ele vai me ligar de novo? Se ele me ligar, eu não vou atender, não. Porque ali ele tinha a equipe dele de trabalho montada, né? Foi com a equipe dele, eu tinha contrato com o clube, eu tinha que voltar pro clube para cumprir o trabalho. E quando chegou em dezembro, quando o clube me chamou, eu
fui cara a cara com o diretor e o intérprete. Eu falei, ó, eu queria falar para ele, agradecer por tudo. Ele já vem com contratos, né? Para você ler, Já pra tipo, assinar, conversar. Eu falei, olha, eu estou indo embora. Aí aquilo, o japonês, mas o que houve? Né? Aí eu expliquei, renovação, a gente tá vendo a possibilidade da renovação. Eu falei, mas eu não vou ficar mais. Chegou a hora, aquela coisa. Você fez pela família, né? Principalmente pela filha. Eles me chegaram a me oferecer há 2 meses para eu vir ao Brasil. Foi até engraçada a história. Aí, geralmente, nós tínhamos 1 mês de férias no Brasil para voltar. Aí o japonês falou, ele tá dizendo aí, o diretor, que é para você ficar janeiro e fevereiro no Brasil, ajeita a família. De carnaval lá, esquece carnaval, negócio de não renovar. acerta a família, matricula os filhos na escola, bota a esposa para trabalhar e depois volta. Falei, porra, ele quer acabar com o meu casamento. Falei, já deu, não tem como mais. Até isso eles me propuseram. Tipo assim, fica 1 mês lá. Pô, os caras gostaram Já demais que é do trabalho. Né? É, foi legal, foi um trabalho muito bacana. Se tem uma das coisas que eu guardo de lá, eu falo consigo até hoje, é ter saído pela porta da frente. E você ter deixado a porta aberta para outro colega dar continuidade. Legal, cara. Isso é uma outra coisa importante, eu gosto de deixar claro para nós, fisioterapeutas ou qualquer outro profissional do futebol, é que a gente tem que estar sempre procurando fazer o nosso melhor e sempre deixar as portas abertas para que o outro colega venha e dê continuidade ao trabalho. Porque é muito difícil você conseguir um espaço para trabalhar no exterior. Então, quando você consegue, você tem que saber que alguém te ajudou para você estar ali. E você tem que fazer a mesma coisa para que o outro chegue. Legal, mentalidade. Isso foi uma coisa que, no final, eu falei, fiz a minha parte, né? Então, ali, mesmo se eles vierem com reajuste ou com outra proposta, eu não ia ficar. Era o limite. Sabe aquele limite que era a hora de vir embora? E aí eles falaram isso. Não, se quiser ficar mais 1 mês para matricular a filha. Falaram assim mesmo, matricular a filha, organizar, tipo assim, organiza a casa e volta. Eu não estou em São Paulo, eu estou há 24 horas, não é? É diferente você estar no estado, é diferente. Mas eu achei isso, por parte do japonês, muito interessante. Não, foi um reconhecimento. Um reconhecimento, e me dando 1 mês a mais para ficar no Brasil, para me organizar e depois voltar sozinho. Mas não posso fazer isso. Aí eu brinquei com ele, aí ele riu. Aí eu falei para o intérprete, falar para ele vai acabar com o meu casamento. Aí ele riu. Então, assim, foi muito bom. Então você voltou você voltou em 2007. Voltei em 2007. E aí, conversando com o Zico, ele falou, o que você vai fazer no Brasil? Eu falei, não sei, estou voltando agora. Eu não tinha entrado de sociedade na clínica que é atual hoje. Olha, eu vou voltar para o Brasil, mas não sei o que eu vou fazer. Aí, conversa daqui e dali, e a ideia de voltar para o CFZ, que eu falei, eu topo. Assim, eu topo, vamos voltar para o CFZ. E aí o médico brincando comigo, né, o doutor Alexandre, que ainda estava no clube depois desse tempo todo. Eu falei, eu volto. Tirei férias em janeiro de 2007. Fevereiro eu já estava no CFZ, já disputando segundona de novo. E olha isso vale destacar. Porque você, com essa tua bagagem toda que adquiriu, né? CFZ, Kashima, seleção do Japão, e de repente você volta para o CFZ. Poderia ficar deslocado. Exatamente. Agora eu quero assumir. Ser um time grande, né? Flamengo, Vasco. Eu vou te falar com sinceridade, Rodrigo. Isso foi muito automático. Quem me conhece sabe. Em momento nenhum, eu pensei nessa postura. Ué, o que ele me ofereceu? Porra, tá me dando a oportunidade de voltar pro clube, eu volto. Eu acho que outros poderiam fazer assim. Zico, vou dar um tempinho, vou tirar umas férias. Poderia, estaria... Esperando o convite, poderia, sim. Mais... vamos dizer, ativo, eu acho que cada um estaria dentro da sua pensamento. E eu não juro que eu não pensei. Quando ele falou, ele tá me assistindo, ele vai falar. Foi na hora, eu falei, top. Voltamos pra você fazer. A palavra do cara. O médico brincando comigo, isso aqui não é J-League, não, isso aqui é Campeonato Carioca da Segundona, brincando comigo dos campos, dos vestiários. Eu falei, meu amigo, comigo não tem esse negócio. Estou voltando, eu sei o que eu vou, né? E ali foram 4 anos. 2007, 2008, 2009, 2010. E aí, meu amigo, aí eu falo que quem trabalha com futebol, quem estiver assistindo pode falar, e pode concordar com o que eu vou falar. Quem trabalha com futebol, quando isso aqui toca, você não sabe o que vem, né? Eu já estava no Brasil há 4 anos, dentro do Japão. O telefone tocou, eu estava num jogo do CFZ com bom sucesso, lá no Recreio. Aí era o Paulo Autuori, um treinador que eu trabalhei no Japão, no Kashima, no ano de 2006,
foi o ano da Copa. Um outro fator marcante para mim que eu não consegui trabalhar com o Paulo Autuori o ano inteiro, porque aquele ano da Copa, primeiro semestre, eu fiquei quase que com a seleção japonesa, só via trabalhar com o Paulo de agosto a dezembro. E são coisas que eu passo até para minhas duas filhas, o quanto que é importante você fazer um bom trabalho que você está sendo visto. Em 6 meses de trabalho com ele, por quê? Se de janeiro a agosto eu estava envolvido com a seleção, eu só trabalhei literalmente com o Paulo Autuori de agosto a dezembro. Em 6 meses de trabalho com ele, ficou uma amizade, ficou um reconhecimento muito grande no trabalho. Quando eu fui me despedir dele, eu falei para ele assim, foi um privilégio, uma honra trabalhar com você e com o teu preparador, o Gilvan, que foi o que me ajudou com aquele atleta da Copa, né? Uhum. Ele falou, não, esse mundo do futebol dá muita volta. Um dia a gente ainda vai se encontrar. Rapaz, 2007, 8, 9, 10. Você lá no CFZ. Eu lá no CFC. Chega 2010, toca o telefone aqui. Ele me convidando para fazer parte da comissão dele no Al Rayyan do Catar. Aí é aquela brincadeira que você fala, é mais um momento da família sentar, né? E aí, como é que foi isso aí? Mas aí você já estava aqui há um certo tempo. Já estava aqui, e ali eu vou te falar que ali eu tive que segurar o negócio sozinho. Ali não tinha como. Minhas filhas já estudando. Sim. Uma estava com 8, Luísa com 8, a outra com 16. Não tinha como levá-las. Aí eu falei com a minha esposa, ela falou assim, olha, Ricardo, proposta muito legal, 2 anos de contrato, se você aguentar a saudade, eu acho que você tem que ir. Ali, meu amigo, eu tive que botar chuteira de trava de alumínio e não pipocar. Ela jogou a responsabilidade para mim, né? Uhum. Ali eu não podia ter medo, eu não podia ter, vou sentir saudade das filhas e da esposa, eu tinha que encarar. Eu sabia o que me esperava, a cultura árabe é difícil, muito diferente do que eu vi no Japão, porque quando eu conversei com o Paulo Autuori, ele me falou, tudo que você viu no Japão, que você ficou lá quase 10 anos, e ele só ficou 1 ano, tudo que você viu lá você esquece, que o mundo árabe é muito diferente. Tudo lá deixa para depois. Eu sabia que eu estava enfrentando uma cultura muito diferente, até dentro da minha área de atuação. Mas eu falei, bom... E ali fora o fato de você estar indo sozinho, né? Isso, sozinho sem a família. E a primeira coisa que o Paulo Autuori falou para mim, eu estou sozinho, o Jorge, treinador de goleiro, está sozinho, o Caio, meu filho, o Gilvan, preparador físico, sozinho, e você sozinho. A família vai ser nós 5 lá. Todos estão sozinhos, que todos estão com filho em idade, que não sai mais do Brasil. O que você vai poder fazer é levar suas filhas umas férias para conhecer o Catar, mas todos estão sozinhos. Fica tranquilo que a gente está um grupo. E aí encarei, meu amigo. Foram 2 anos, um projeto de trabalho muito bom com o Paulo Autuori. Então, onde que fica isso aí? O legado que nós deixamos com 6 meses de trabalho com ele, e ele ter tido esse reconhecimento para mim como profissional foi muito legal. Trabalhei pouco tempo com ele e ficou essa empatia profissional e uma empatia de amigo, que hoje é um grande amigo. Eu brinco que ele e o Zico têm a mesma forma de pensar. Eu costumo dizer que as pessoas, elas às vezes não se juntam à toa, né? Geralmente, quem tem um líder, geralmente parece que você junta as pessoas certas, porque aquele trabalho flua. Eu vi isso com o Zico e vi isso com o Paulo. Eu nunca tinha trabalhado com a comissão técnica do Paulo Autuori, como se eu tivesse trabalhado A vida toda. a vida toda. Parece que ele pensa as pessoas certas, com a forma de pensar, com a forma de agir, todos sem vaidade. Ele costuma dizer que no dicionário dele a palavra deslumbre não existe. Se você for um pouquinho deslumbrado... Mas é isso que eu ia te falar. É isso que eu ia te falar. Eu, acompanhando a tua história aqui, eu consigo enxergar perfeitamente todo o movimento, né? O reconhecimento do Zico ao teu trabalho, por ter te convidado, né? Não só para o Kashima, bem como para a seleção. E o fato de você aceitar voltar para o CFZ, de repente você poderia falar, pô, Zico, tenta um negócio para mim lá no Flamengo. Aí, de repente, ter o reconhecimento já mudaria, porque ele ia falar, pô, o cara deslumbrou. Isso. Entendeu? Eu posso te falar. Aí o Paulo Autuori, de repente, não teria te convidado. Porque, pô, ele queria o Flamengo, não aceitou voltar para o CFZ. Eu creio que é por aí. Ou seja, então acho que... E eu procuro deixar isso dentro de casa. A esposa é fisioterapeuta, as 2 filhas, vou citar aqui, a Luísa está trilhando o caminho da fisio, e a Letícia, mais velha, fez medicina. Tudo que eu passo no futebol, eu passo para as 2. Independente delas serem da área de saúde, eu brinco que lá somos 3 fisioterapeutas e a Letícia que fez medicina. Quando ela foi para o primeiro plantão dela, no CTI, eu fiquei mais nervoso que ela. Como pai, né? Do jeito que essa menina vai arrumar dentro do CTI. A primeira palavra foi, traga o grupo para perto de você. Primeira coisa. Onde que eu estou querendo entrar nessa lacuna? Para mostrar o quanto você tem que ser humilde como você é. Você me viu, traz o grupo de enfermagem para perto de você, chega humilde, chega lá e diz, pô, primeiro plantão dela, eu falei isso.
quem é um diretor médico? Doutor, muito prazer, eu sou a Letícia, vim fazer o plantão, né? Me formei quinta-feira, porque ela se formou numa quinta e fez o primeiro trabalho no CTI responsável um sábado. Você tem que dizer a verdade. Estou vindo aqui, hoje é meu primeiro plantão, queria saber se qualquer intercorrência eu posso. Então eu coloco isso, que a humildade é tudo em cima de uma área de situação como a nossa, que você trabalha com vários profissionais. Futebol é uma gama de profissionais que você reúne, uma gama muito grande, que se deixar levar para a vaidade. Então, assim, foi um período bom no Catar, que encerrou o contrato, vim embora. Isso foi quando encerrou, hein? Isso em 2012. Eu fiquei lá 2 temporadas, 2010 a 2012. Trabalho muito bacana com ele, com o staff dele. Eu não conhecia o treinador de goleiro, nem o filho dele que auxiliar, só o preparador físico dele. Trabalho muito bacana, país muito bonito, mas a diferença cultural, a forma como... E você estava lá sozinho? Eu estava sozinho, a coisa realmente, um ano difícil, você sozinho. No dia do embarque, eu vou te falar que é complicado. Na hora que o cara fala lá, o táxi já está embaixo, que é para você descer e embarcar para ir para o aeroporto, ali te bate. Imagino. Todo mundo sabe que trabalha com futebol, há pouco tempo agora estava falando com um grande amigo meu, William, preparador, que está na China, e ele falou isso. A hora de embarcar é pior hora. Porque você te dá angústia, né? Que você vai para o outro lado do mundo e você tá ali sabendo que é a hora. E todo mundo que trabalha com futebol sabe muito bem o que eu estou falando. É um momento difícil que você se desliga da família, só vai ver daqui a um ano. Uma cultura completamente diferente. Bem diferente, a família já não te acompanha mais. Mas foi muito bacana. O legado que foi deixado pelo nosso trabalho, junto com a preparação, trabalho preventivo que fizemos, não só no Caxime, agora nesse do Arraial do Catar, né? Que foi feito com o preparador físico dele. Isso foi uma coisa que marcou para mim como profissional. É um profissional que eu tenho uma amizade muito grande até hoje. O Paulo foi um dos maiores profissionais, junto com o Zico, o próprio Cerezo. Mas assim, o Paulo e o Zico têm a mesma forma de pensar, a mesma forma de trabalho. São dois profissionais assim de uma... Como é que eu vou te falar? De uma retidão. Essa camisa para ele é branca, acabou. Isso aqui é azul marinho. Não tem história. Não tem história. Eles são muito retos nas minhas palavras. Isso aí, não tem minhas palavras. Os dois são muito retos no que realizam, no que falam. Uma das coisas importantes nos dois, que eu tive a oportunidade de trabalhar, é a forma de dar ao profissional da equipe transdisciplinar total liberdade para exercer o trabalho. Não existe pressão. Não vi com nenhum dos dois pressão em cima de comissão técnica, seja para você recuperar um jogador, para qualquer coisa. Eles deixam os profissionais trabalharem, porque confiam nos profissionais que eles escolheram para estar com eles. Então, assim, deixa você fluir o teu trabalho. Claro que uma hora ou outra vai questionar alguma coisa, mas eles não existe aquela famosa pressão. Eles te dão confiabilidade no teu trabalho e deixam você trabalhar. Isso é fantástico. E quando você voltou, Ricardão? Olha, Rodrigo, quando eu voltei, o que aconteceu? Quando eu fui para o Catar, eu já tinha entrado numa sociedade, numa clínica aqui no centro do Rio de Janeiro, no qual você é nosso, né? Tá. Paciente lá. Pode falar da clínica, cara. Fica à vontade para falar da clínica, porque eu sou associado lá, tem um carteirinho e tudo, porque eu fiquei praticamente um ano lá me tratando e muito bem. Rodrigo aqui, um grande amigo nosso aqui, que é importante relatar aqui. O Rodrigo foi uma ponte que foi feita através de um grande amigo nosso, Marcelo Pinto, um grande árbitro que apitou. Marcelão, grande Marcelão. Grande Marcelão. Marcelo Pinto é um grande amigo e ele me ligou no sábado fazendo essa ponte para que nós pudéssemos estar aqui falando um pouco da fisioterapia. Então, meu abraço aí ao Marcelo por essa oportunidade de ter citado meu nome junto ao Rodrigo. Aproveita para mandar um abraço para ele também. Marcelo, um grande abraço para você, né? Saudações, hein? E coincidências da vida, né? Coincidência da vida, porque ele me falou o seguinte, olha, o podcast é com o Rodrigo Cruz, você conhece? Eu falei, não, Rodrigo, quem é Rodrigo? É teu paciente na clínica, né? Eu falei, não conheci, vamos nos conhecer agora, né? Tu levantou minha ficha lá e falou, pô, esse cara tá vindo direto aqui. Paciente assíduo, né? Tá problemático. E a Equilíbrio Corporal, eu entrei na sociedade em 2008 e ela era uma clínica pequena, né? Eu era sócio, um antigo sócio, e ela, em 2012, quando eu voltei do Catar, eu tive a oportunidade junto com o Pedro Henrique, que é o meu sócio hoje, é um baita de um profissional, um baita de um administrador. Foi o momento de dar uma guinada na clínica. Clínica de 2010 a 2012 ali, o período que eu fiquei no Catar, ela andou meio altos e baixos, né? Como toda empresa, e ela precisava de uma sacudida grande. E com a minha chegada de 2012 do Catar, conversei com o Pedro, ele pegou a sociedade,
né? Deixar meu abraço também pro Pedro, um excelente profissional, um grande amigo. Eu conheci o Pedro também, um abraço, que, pô, me recebeu lá também, e me ajudou, curou meu punho, Perfeito. minha coluna, eu estava todo errado e agora perfeito. O Pedro conversamos e vimos a necessidade de fazermos algo diferente na fisioterapia. Eu vindo do Catar, ali você nunca pode dizer se não vai surgir uma outra oportunidade, mas ali eu achei que era a hora de dar uma sentada no Brasil, falei, vamos ver o que vamos poder fazer. Sentando com o Pedro, a gente viu a necessidade de colocar esse equilíbrio corporal de um trabalho de uma forma diferenciada. Você setorizando toda a clínica, né? Hoje, o equilíbrio corporal funciona na Rio Branco, Avenida Rio Branco, número 245, nono andar. Quem quiser nos acompanhar, né? O Instagram, Rio de Janeiro, Centro Rio de Janeiro. Centro de Janeiro, Equilíbrio Corporal Clínica, é o nosso Instagram e o nosso Facebook. E hoje o objetivo nosso é fazer com que o paciente entre lá, ele se sinta trabalhando com uma equipe transdisciplinar, que é o que eu vi no futebol. Eu costumo dizer, o Pedro, com a expertise dele de administrador, trouxe um ganho importantíssimo para a clínica. E eu pude trazer de experiência do futebol, uniu. Hoje você entra na clínica, você tem o setor de fisioterapia, é um setor para tratar membro superior e membro inferior, somente as lesões principais. Você tem um setor de coluna vertebral, que era considerado o setor de RPG, e hoje nós fazemos um trabalho global de coluna ativa, chamado o nome do setor. E tem um setor que a gente fala que é a menina dos olhos, é a cereja do bolo da clínica, não se desfazendo dos outros, que é o setor de musculação terapêutica, que é no qual onde eu e Pedro somos responsáveis por esse setor. Eu fico um período da manhã, o Pedro fica um período da tarde, e esse setor é supervisionado por nós dois. Como funciona esse setor? É o setor do pré e pós-operatório. Os pacientes de pré e pós-operatório, eles estavam sendo tratados no setor de fisioterapia. E nós chegamos a uma conclusão, eu e ele reunido, que aquilo estava muito embolado. Nós precisávamos criar um setor onde esse paciente que faz um pré-operatório, que tem que fazer um bom fortalecimento muscular, ele faça num setor separado da fisioterapia. Fisioterapia, o setor de fisioterapia é tratar de lesões de cotovelo, punho, né? Vai operar, vai fazer um pré-operatório, vai para o setor de musculação. Então hoje a clínica é toda setorizada. Tem as 2 áreas de acupuntura, que são 2 salas grandes de acupuntura, cada uma com 5 boxes. Uma das coisas importantes citar aqui para todos, que a clínica é aberta para vários convênios, tá? O trabalho diferenciado que a gente oferece lá são os boxes individualizados e hora marcada. Não, é sensacional. Isso aí. Super recomendo. Você pode falar, né? Sim. Então, eu fiz de tudo lá. RPG, fisioterapia, acupuntura. Perfeito. Enfim, ficou satisfeito. Serviço completo, muito satisfeito. Obrigado pela confiança no trabalho. Nada Equilíbrio corporal. Então, o nosso objetivo é fazer com que esse trabalho se torne diferenciado nesse sentido. O paciente que hoje está no centro da cidade, são 2 coisas que ele quer otimizar o horário dele. Então ele tem hora marcada, que eu posso falar para você, que eu falo que não é pontualidade britânica, não, pontualidade nipônica, eu trago de lado já. A gente tem um critério ali, eu e Pedro, que nós ficamos em cima. Quando eu não tô, ele faz, quando ele não tá, eu faço, que é, se você chegar lá às 9, se der 9h15 você estiver na recepção, eu tenho que ver o que está acontecendo. Você não pode estar 9h15 na recepção. Então, para o pessoal entender, tamanha a nossa exigência. Por que isso? Porque você organiza uma planilha de logística que é você atender o paciente com hora marcada. O que vem depois de você está esperando ser atendido. Então, esse é o nosso diferencial que a gente tenta oferecer. Fazer saúde hoje é difícil, você sabe que é difícil fazer saúde com qualidade, mas a gente tenta. A gente tenta organizar equilíbrio corporal de uma forma onde os pacientes ficam satisfeitos. E a tua ligação ainda com o CFZ, como é que é? Conta pra gente aí a questão do teu outro trabalho desenvolvido hoje no CFZ. Lá no CFZ foi uma outra oportunidade que eu tive quando eu retornei do Catar. Nas minhas indas e vindas ao clube, você está sempre indo lá visitar os amigos. Não mais como fisioterapeuta, enfim, depois da volta do Catar. Depois da volta do Catar, você estava focado no equilíbrio corporal. Isso, exatamente. Mas, obviamente, sempre visitando os amigos. Das idas e vindas ao CFZ, um determinado dia, o Zico me viu lá e falou: "Oi, cara, chega aqui. Vou te mostrar um espaço aqui." Aí ele foi e me mostrou o espaço. O que você acha disso aqui? É onde ele guardava alguns materiais. Bola, jogo de camisa, rede, material esportivo. Falei: "Lu, por quê?"
eu tô querendo montar um espaço de fisioterapia aqui dentro do clube. Topa? Falei, pô, você topa qualquer coisa, vamos montar. Então eu vou montar. Eu vou te dar o telefone do meu arquiteto, você procura ele. Ou melhor, vou ligar para ele agora para ele vir aqui fazer um projeto. Tudo assim, muito rápido. Eu falei, mas qual a tua ideia? É fazer uma fisioterapia para o clube? Não, eu queria fazer uma fisioterapia, isso aqui está crescendo. Vamos abranger aqui um atendimento, não só para o clube, mas que a gente abranja um atendimento para as áreas de adjacência. Barra, Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena, né? Bastante lugar ali. Apesar do setor ser pequeno, ele ganha na área externa. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, você pega um atleta lá de cruzado anterior, você tem uma caixa de areia, você tem um campo para fazer um retorno gradativo, funcional. O espaço é muito grande. Muito grande. Então, ele, não vou dizer que perde, ele tem um espaço pequeno, que são só 3 boxes de fisioterapia, mas você tem uma área externa fantástica. Qualquer profissional da área queria ter. Isso foi que ano, Ricardo? Isso foi em 2016, quando nós inauguramos. Eu voltei em 2012 do Catar, 2016 que inauguramos a fisioterapia. E aí eu falei, olha, vamos ter que legalizar isso. Aí ele falou, perfeito, fizemos todos os trâmites que tem que ser feito, abrimos um contrato social, legalizamos a empresa, porque a fisioterapia e a recuperação recreio, até vou aproveitar para divulgar, fica dentro do Centro de Futebol Zico, hoje com 2 convênios, Bradesco e Assim. E nós funcionamos na Avenida Miguel Antônio Fernandes 700, dentro do Centro de Futebol Zico. Então isso foi mais um vínculo com esse grande amigo, com esse grande profissional, mais uma oportunidade concedida aqui. Ele sabe o quanto que eu sou grato, desde as passagens de Kashima, que nós cansamos de falar, a seleção japonesa, e hoje poder estar dividindo com ele esse espaço dentro da fisioterapia. Eu fico lá segundas, quartas e sextas o dia inteiro, e às terças e quintas eu fico aqui na Equilíbrio, porque o Pedro segura o tranco aí, como um bom parceiro, um bom profissional, ele segura o tranco aí a semana inteira. E olha que loucura, né? Quer dizer, você tinha o Zico como ídolo, aliás, ainda tem, né? Mas hoje vocês passaram por uma história aí de longo tempo, né? Como trabalhando juntos, né? Na mesma comissão, no clube, no Kashima, no Japão, e hoje são sócios. Pois é. E você vê o que é a vida, né? A vida é uma coisa que ela te proporciona algumas surpresas que você, né, não consegue mensurar. E eu costumo dizer que é o seguinte, nunca se deslumbre com isso. Isso são coisas que acontecem. Mantém teu pezinho no chão. O Bernardinho, ele fala uma frase fantástica. Todo dia que acordar, pisa na sua vaidade para você não tropeçar nela lá na frente. Isso é de uma pegada dele, sensacional. Toda vez que você acordar, pisa na sua vaidade, se for o caso, para você não tropeçar nela lá na frente. Então, em momento nenhum, deslumbro com isso, né? Você me conhece. Eu procuro levar isso como oportunidades que foram concedidas ao longo da sua vida profissional, por um reconhecimento, sim, pelo seu jeito de ser, pode ser. O que eu e Pedro colocamos para a nossa equipe, dentro da Equilíbrio Corporal, é que você tem que fazer algo mais. Você tem que fazer algo mais. Tem uns vídeos do Bernardinho, eu falo muito dele, que eu sei o que eu gosto. Ele fala assim, quem está disposto a chegar 1 hora mais cedo? Quem está disposto a chegar 1 hora mais tarde? Eu li o livro dele, então, ele fala bastante nessa. Existe uma coisa hoje que você tem o bom profissional, tá cheio. Agora, o que é o profissional completo? É aquele profissional que não tem tempo quente para ele, é aquele cara que encara tudo, não tem horário, esse faz um diferencial. Então eu costumo colocar com o Pedro isso lá dentro da Equilíbrio Corporal, é essa metodologia e essa filosofia de você entender. Está cheio de bons profissionais, você tem que dar algo mais. Sim. Se você chega, a minha filha, Luísa, vai estar ouvindo aqui o vídeo, ela sabe o que eu vou falar, é acadêmica de fisioterapia. Um dia ela chegou na Equilíbrio Corporal, 7h40. Eu estava no CFZ, ela vai rir, né, Luísa? E eu liguei do Recreio para ela, falei, você tá onde? Ela falou, cheguei na clínica agora. Eu falei, atrasada, filha. Ela riu, mas são 20 para as 8. Falei, para a clínica que abre 8, você tá atrasada. Ela entendeu ali. A filosofia, né? Ela entendeu. Então você tem que chegar um pouco mais cedo para você preparar o teu setor. Tem uma historinha boa que eu vou ilustrar aqui, se der tempo, se você puder. Não, lógico, fica à vontade, meu querido. O que acontece? Você faz o diferencial quando você prepara o teu setor. O que é você preparar? Você tem que ver se a marca está forrada, você tem que ver se o vidro de gel está com gel. Pode ver isso em 15 minutos. Uhum. E ela, como acadêmica, ela está tendo esse legado e aprendendo que é assim que funciona.
E eu falo para ela assim, as coisas acontecem, não são por acaso. Eu estava sendo observado lá atrás e não estava vendo nada. Eu estava fazendo meu trabalho. E olha o que essa dedicação te proporcionou. Eu estava fazendo um trabalho no CFZ, mas como é que eu vou adivinhar que um dia... Aí por que será que surge a oportunidade? Uma vez numa palestra da Estácio, um acadêmico de fisioterapia lá no Coffee Break falou para mim assim, o senhor trabalhava no CFZ quando foi para o Japão? Ah, o senhor já trabalhava com Zico? Eu falei, que legal, né? Eu falei, bacana, né? Então o senhor estava no lugar certo, na hora certa. Eu falei, não, mas você não completou a frase está incompleta. Ele Aí os amigos dele riram. Eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo certo. É isso aí. Se você não está fazendo certo, você não vai para lugar nenhum, Anco. Com certeza. Você fica ali. Para ali você tá dando conta. Eu falo que para mim foi uma gratidão eterna com ele, a confiabilidade que ele deu no meu trabalho, só com 1 ano e meio de trabalho. Isso é um reconhecimento que eu tenho muito, Rodrigo, porque você sair de um CFZ, não estou falando, é um clube de médio, né? Para você encarar um Kashima Antlers, um time da primeira liga do futebol japonês. É uma coisa que... Mas, sem dúvida, você retribuiu muito. Inclusive, a gente está entrando na nossa reta final. Não só essa tua contribuição foi profissional junto dele nas comissões de Kashima, de Japão, como também na recente, né, por assim dizer, porque não faz tanto tempo, recuperação da cirurgia de quadril do Zico, que ele colocou uma prótese. E eu gostaria muito que você falasse daí desse tratamento que você deu ao ídolo maior da história do Flamengo, o ídolo nacional que é o Zico, ou seja, a representatividade que ele tem, ou seja, você foi não só parceiro de profissão e responsável direto pela recuperação do Galinho nessa cirurgia que ele fez, salvo engano, em 2022, né? 22. Colocou uma prótese. Uma prótese do quadril. O Zico, já pela vida dele, do futebol, ele vinha acometendo ali aquele quadril dele, o quadril direito, incomodando ele muito. E ele foi levando aquilo ao longo da vida dele, né? Chegou um momento que aquilo deu uma evoluída muito grande, a ponto de, nas redes sociais, todo mundo viu ele mancando muito, né? Nas vindas dele do Japão, ele tinha um contrato no Japão, onde ele ficava um período no Japão e vinha ao Brasil de férias. E ele chegou para mim e falou, não tô aguentando esse quadril, eu não tô conseguindo andar no aeroporto. Eu tô perdendo qualidade de vida. A minha qualidade de vida está sendo perdida porque eu não, se um embarque no portão for lá longe, eu não consigo ir no portão tal. Tá difícil. E eu vi um vídeo dele no Japão, uma vez um vídeo que ele me mandou, ele mancando muito. Falei, você tem que ver isso aí. O que atrapalhava ele? Era o tempo hábil que ele tinha para fazer uma recuperação. O Zico não tinha um tempo hábil devido ao contratos profissionais dele com o clube, no Kashima. Ele tinha que sentar e falar assim, vou parar agora, vou pedir o Kashima uns meses. Dedicar à saúde. Exatamente. E o que aconteceu? Em 2021, ele veio ao Brasil, ele procurou um profissional e ele fez um método, que é um método da artroscopia, é um método pouco invasivo, não foi artroplastia. Em 2021, naquele meio do ano, ele fez essa artroscopia para fazer uma limpeza da articulação, né? Para ver o que se conseguia. Ele estava ciente que ele era um paciente indicativo de prótese, né? Aquilo ali foi uma forma dele tentar minimizar, vamos dizer. Porque a artroscopia, você faz esse procedimento, o paciente com 15 dias já pode viajar para o Japão e ir lá dar continuidade à fisioterapia, coisa que não acontece com o procedimento que ele fez em 2022. Ali você tem que parar. E ele foi nesse médico, nesse profissional, e o que aconteceu? Ele fez a artroscopia dele, fez um trabalho conosco aqui de recuperação e falei, vai com essa programação aqui. Chegando lá, o que aconteceu? Ele esbarrou, porque no Japão, em 2021, ainda estava com um nível de exigência muito grande da pandemia, alguns lugares fechados. O Japão estava muito rigoroso. Ele não teve acesso a uma piscina, ele não teve acesso a uma sala de musculação, o clube estava treinando meio que pouco. E aquilo fez com que o processo evolutivo dele da artroscopia desse uma queda. Aí você perguntar para mim assim, se ele tivesse feito uma boa recuperação naquele período, vamos dizer que ele vá para lá
e tinha lá um fisioterapeuta brasileiro que desse uma continuidade. Eu estou falando brasileiro porque conhece o quadro, né? Ele recuperaria? Sim. Mas devido ao estado que estava a articulação dele, ele era um paciente elegível e um paciente pontual para colocar a prótese. Ele retornou ao Brasil. Isso em dezembro. Ele fez a artroscopia em agosto. Quando ele retornou em dezembro, eu falei, não estou aguentando. Ele desembarcou aqui com uma muleta, né? Falei, você tem que resolver isso. Cardão, eu vou num médico aí, vou testar, doutor Vicenzo Giordano, foi o cirurgião que operou, né? E o doutor Vicenzo atendeu ele na clínica São Vicente, lá na Gávea. Ele falou para mim, eu vou aí num profissional e vou ver o que eu consigo numa avaliação dele, eu vou ter que parar para fazer a prótese. Eu falei, que bom, você tomou essa iniciativa. Ele falou, tomei e eu só vou voltar agora para o Kashima daqui a 4 meses. Ele separou de janeiro, 4 meses para poder ficar ali, tranquilo. Dedicar, recuperar, ele deu né? até um lastro a mais, 4 meses, com 3 ele daria. Vou me dedicar a esse procedimento. Me lembro que ele foi numa segunda-feira, num domingo ele foi nesse consultório do médico. Eu jogo muito aberto com ele. Eu falei, Zico, toda a equipe médica, ela tem o profissional, o médico. Geralmente tem a equipe dele, ele tem um enfermeiro, ele tem um fisioterapeuta, fica à vontade. A minha amizade com você, ela está acima de qualquer coisa. Se o médico te indicar algum fisioterapeuta da equipe dele, por favor, você tem aqui uma clínica, a gente tem junto. Não tinha famoso melindre, né? O cirurgião poderia operar e falou, eu quero que você faça com esse profissional, né? Não tem esse problema. Ele falou, não, eu fui nele, falei para ele de você, falei que nós temos um espaço dentro do CFZ. Na próxima consulta, terça-feira que vem, eu quero que você vá comigo para você conhecê-lo. Foi mais um motivo bacana da confiança dele no trabalho. Foi uma vez que eu conhecida. E aí ali na reunião o médico falou, ele vai ter que botar prótese. O Zico não pode, mas está sofrendo muito. Aí criamos na hora um grupo de WhatsApp, eu, ele e o médico. Tudo que era feito era realizado ali. Em dezembro, quando ele chegou aqui no Brasil, que ele falou para mim, ele chegou início de dezembro, ele falou que ia operar, ele operou primeiro de 17 de fevereiro. Ele operou 17 de fevereiro de 2022. Eu falei, vem cá, você vai operar? Vou. Falei, então vamos fazer uma coisa? Vamos estabelecer um programa pré-operatório aqui, bom, forte para você recuperar, ficar com esse complexo articulado quadril bem forte. Rapaz, Rodrigo, o negócio pegou pesado. Ele tá ouvindo, ele vai poder confirmar. Pegamos aquele mês de dezembro, que antecedeu o Jogo das Estrelas. Ele foi para esse Jogo das Estrelas, que foi na ilha. Ele foi mancando muito, mas ele entrou 5 minutinhos só para... Porque o anfitrião, ele entrou ali, mas ele não tinha condição, Ele sabia que não tinha condição. As pessoas que viram ele sair, acharam que ele saiu porque não aguentou. Não, ele só entrou para fazer aquilo ali. Fazer uma média porque ele ia operar. Esse trabalho começou em dezembro, janeiro inteiro, e foi até quase que a véspera da cirurgia, 17. Trabalho de pré-operatório. Se você perguntar para mim assim, esse trabalho pré-operatório teve qual a importância? Eu falo que mais de 50%. O Zico já tem uma natureza de uma musculatura muito forte. O complexo articulado quadril, que a gente fala que é a anca, né? Essa anca dele é muito forte. O que nós fizemos ali foi só... Ele tem uma memória muscular muito boa, foi só você dar continuidade àquilo ali. Quando nós reunimos no início, que o médico falou que ele ia operar 17 de fevereiro, ele já estava com aquele complexo articular bem fortalecido. Tanto que quando nós fomos na consulta, o doutor falou assim, Ricardo, vamos montar um grupo e vamos começar a fortalecer esse glúteo, esse quadril. Eu falei, doutor, nós já estamos fortalecendo. Ele, ótimo. Eu falei, não, por que eu tomei iniciativa? O senhor me desculpa. Ele, não, perfeito. Quando o Zico falou para mim que já ia ser submetido à cirurgia, que já estava em mente isso, o único segredo aqui era começar esse trabalho de fortalecimento. Eu já não estava nem mais fazendo um trabalho curativo. Tinha que fortalecer aquele complexo do quadril. E assim ele fez. Ele operou no dia 17 de fevereiro de 2022. Aí eu te falo que eu conheci o Zico como atleta e como torcedor na dedicação dele. Depois que você se vê diante de uma situação com ele dentro do procedimento que foi, é que só vai realmente afirmar o que a gente via como reforçar o que a gente via como torcedor quando ele operou aquele joelho dele em 86. A dedicação dele para voltar a jogar até a Copa, né? Quando eu me vi diante dele, nessa cirurgia do quadril, foi uma coisa impressionante. Nós estávamos de perto a dedicação eu vi de do perto a homem. dedicação do homem. O médico sentado aqui no dia da alta, ele teve alta no dia 20. Ele operou 17, dia 20 teve alta no domingo. O médico aqui, a esposa dele, ele, eu,
e o doutor Pedro Cirilo, que é um anestesista amigo dele. O médico falou, Ricardo, o Zico está de alta, a partir de amanhã, que era o mais natural, segunda-feira, hoje é domingo, a partir de amanhã, já pode mandar bala, agora é contigo. Eu brinquei, agora a banana veio minha mão, agora tem que dar certo, o senhor já fez a sua parte. Ele falou, não, mas vai dar tudo certo. Aí eu falei, doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, se começar hoje, tem algum problema? Domingão. Domingão. Aí ele aqui do lado, o médico falou, Ricardo, eu tô falando domingo, porque hoje é domingo, né? Sabe como é que é a família? Eu falei, não, mas se tiver que começar hoje, o senhor tem alguma contraindicação? Ele falou, não. Aí é com vocês. Aí que entra aquela história de você conhecer o paciente conhecer. Aí eu falei, e aí, topa? Aí ele, já sabia que eu ia pedir para começar hoje. Então houve ali uma, né? E no domingo começamos o trabalho. Cara, o trabalho começou no domingo à noite na casa dele, durou 62 dias. Depois, no final, ele falou para mim que tinha separado 3 meses para se recuperar e recuperou em 2 meses, 2 dias. Então foi uma resposta boa. Eu vinha para equilíbrio corporal. Segunda, quarta e sexta, eu ficava no CFZ pela manhã até às 5 da tarde e ia para casa dele atendê-lo. Dias de terça e quinta, eu vinha no equilíbrio corporal, você conhece a clínica, eu ficava ali até às 11 horas, saía para casa dele atendê-lo, voltava para equilíbrio corporal e no fim da tarde, início da noite, às 7 da noite, retomava na casa dele. Por que eu estou citando isso? Para a gente entender o que é o Zico. O Zico, ele não tirou da mentalidade dele a determinação, a dedicação que ele tem como atleta. Eu vou pro sol. Meio-dia em ponto. Isso se perguntaram para mim uma vez. O que se atribui à dedicação, à determinação dele? Tudo isso aí influenciou. Qualquer outro paciente, até pode ser um ex-atleta, eu acho que ele faria ali uma vezinha, outros jamais começariam no domingo. Mas o Zico é o Zico, né? Começou num domingo e o couro comeu, meu irmão. E era sábado, descansado um domingo aqui, outro ali, e a gente foi encaixando os horários. E quanto tempo de recuperação, então? 62 dias. 62 dias. E ele ficou apto e recuperou muito bem. Foi um dos trabalhos mais gratificantes como profissional, não por ser ele, vamos dizer, por ser também, mas assim, foi um trabalho que você vê evolução. Você vê evolução, é muito comum, os colegas estão me assistindo aqui, podem falar, os fisioterapeutas, um trabalho desse, é muito comum você traçar um programa com o paciente e ele no meio do caminho ele tem uma intercorrência onde você tem que recuar. Não, hoje aqui eu botei muito exercício, vou dar... Não. A cada dia que chegava na casa do Zico, era uma evolução que ele te passava. Era uma coisa impressionante. Ele te passava um respaldo tão grande que aquilo ia, né? Teve um episódio engraçado logo no início, o feeling que a gente tem é muito grande, que eu vi a musculatura dele, ele fazendo os movimentos. Falei, hoje eu vou ingressar com um elástico aqui. Aí eu botei um elástico pra ele. Eu botei um elástico, mas saí de lá com a cabeça meio confusa. Eu falei, será que eu precipitei com esse elástico? Os colegas aqui sabem o que eu vou falar. Em fisioterapia você tem que ser ousado em determinado momento. Se o paciente dá um retorno, você tem que ingressar com uma determinada conduta, né? E eu coloquei esse elástico para ele. E eu vim embora no metrô. Aí quando eu cheguei no Flamengo, tinha 3 ligações dele. Eu falei, rapaz, esse elástico deu problema. Você já pensa, né? Falei, não era a hora de botar o elástico. 3 ligações dele, depois que eu botei o elástico. E agora? Ligo. Aí liguei. Você vê algum problema? Ele, não. Você tá no metrô? Eu falei, tô chegando aqui no Flamengo. Pois é. Botei aquelas fotos aí no grupo. Já viu as fotos? Os vídeos que você fez do elástico? Eu falei, não, botei aqui no grupo. Porra, o doutor adorou. Tá ótimo. Eu falei, então assim, são coisas que você toma iniciativa, você fica esperando o retorno. O retorno positivo, você fala, o caminho é esse, né? E ali foi um trabalho, eu agradecer ao Dr. Vicenzo Giordano e ao próprio Zico pela dedicação que foi fundamental. E o trabalho em equipe que nós realizamos. O Dr. Vicenzo foi uma pessoa fantástica, onde tudo que era passado no grupo era diário. Todo dia tinha um vídeo e tinha uma fala do Zico, ou tinha algum exercício novo. Olá pessoal, hoje é um dia muito feliz para mim, um dia especial. Acabei de fazer 35 minutos de caminhada, num bom ritmo, sem dor alguma. Hoje eu tive a liberação do médico para poder ficar sem muleta e começar
a minha vida normal. Queria agradecer muito ao Dr. Vincenzo, agradecer ao meu fisioterapeuta Ricardo. Foi incansável nesse dia a dia aqui de recuperação. São quase 9 meses que eu não caminho livre de muleta, desde o ano passado, quando eu tive a minha artroscopia primeira. Hoje, a gente só tem que agradecer a Deus, agradecer a meus familiares, meus amigos, e a vocês todos que sempre estiveram aqui comigo nas redes sociais, dando força, dando apoio. E a gente não se fez nada com pressa. A recuperação, ela tem que haver dedicação, força, raça, né? Acreditar, ter fé. E isso foi o que eu fiz e senti na minha vida, na minha carreira. Então, estamos juntos, estamos firmes. As coisas com certeza começam a melhorar. E a gente vai em frente para poder começar a ter uma vida normal. Não de atleta, que a minha já passou, mas sim de cidadão. Obrigado por tudo, um grande abraço a todos. Tudo foi É concluído. legal, porque vai motivando, né? Todo mundo vai se sensacional. animando. E a gente vê-lo hoje fazendo o que mais gosta, jogar a pelada dele. Recentemente aí teve, né, no final do Pois é. ano, na verdade, né, teve mais um jogo das estrelas lá, ele Sensacional. meteu um gol. Deu um gol, né? Ele gosta de jogar futebol. Deu uma declaração que ele agradeceu a vocês, a foi- você. Foi Exatamente, a gente vai bacana. colocar aí pro pessoal acompanhar. Bacana, foi pra até, quem não viu. quem me cedeu foi um grande amigo, falou, ó, o Zico acabou o Jogo das Estrelas em 2022, e ele agradeceu a você, doutor Vicenzo, pela oportunidade de estar ali fazendo o que ele mais gosta, que é jogar futebol. Eu conversei com o Bruno e ele falou que você se preparou muito para esse jogo, que você se sentiu voltando aos gramados, né? E também fisicamente, como é que você tá? Não, tudo bem, fisicamente bem, tô saudável, vivendo tendo uma qualidade de vida boa. Se der para jogar bola, ótimo, melhor ainda, porque é o meu brinquedo predileto. Lógico que você fica com medo, musculatura, o problema no meu joelho, eu não posso chutar direito por causa do apoio, não por causa do quadril, por causa do joelho. O quadril eu até esqueço que eu botei uma prótese. Primeiro de tudo, agradecer ao doutor Vincenzo Giordano, ao Ricardo, fisioterapeuta, que foram os dois que ficaram mais tempo comigo. E ele deve ter ficado muito feliz de me ver aqui hoje correndo. Ficamos muito felizes de te ver aqui de volta, Zico, parabéns. E a gente não fez mais do que o nosso trabalho, né? Com a contribuição e a dedicação dele, que foram fundamentais em todo o processo. Se eu não tivesse aquilo ali, a coisa andaria, sim, mas de uma forma diferente. E ali eu pude ver que a gente, como torcedor, viu ele recuperar o joelho, eu pude ver ali, presencial, a dedicação dele, já mesmo depois aposentado como jogador, e a dedicação, mas isso é dele, né? Mas isso mostra Essa determinação dele é dele mesmo. não por tem que jeito. foi tão diferenciado. Ricardão, adorei nosso bate-papo. Eu é que agradeço. Muito Esse bate-papo obrigado louco. mesmo. Eu que te agradeço, ó, a oportunidade que você concedeu. A gente não pode deixar de agradecer o nosso amigo Marcelo Pinto, né? Que hoje, Marcelão hoje está em secretário, né? Tá longe do Outro Rio. patamar. Temos que combinar com ele um chopp aqui no Rio, né? Marcelo, obrigado. Marcelo foi um grande árbitro nosso, uma oportunidade grande que tivemos de trabalhar no CFZ, né? Uma pessoa fantástica, e ele fez esse meio Fez campo essa aí. ponte aí. Fez Eu essa agradeço aí ponte. mais uma vez ao Marcelão. E você, eu tenho que te agradecer por tudo. Você, apesar de não ter te conhecido, você já sendo um cliente nosso, um paciente nosso da clínica, né? De estar realizando um trabalho com outros profissionais, né? Mas eu te agradeço muito, pai, por Que ter aceitado nosso convite, ter conversado de maneira tão esclarecedora pro pessoal Eu de toda a aqui- tua brilhante carreira. Eu aqui trago Que isso, ó, vai pra você presente? é uma lembrança lá do clube, tá? Opa! Que você guarde aí com Obrigado. carinho, uma lembrança nossa lá da... Escola de futebol, aí mostrando pra rapaziada, ó, 10. Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Ó. Uma caneca, fisioterapia, recuperação, recreio. É uma careca nossa lá da clínica do centro de futebol, né? Estamos aí. instalados dentro do centro de futebol. Lá no CFZ. E uma camisa. Também uma camisa nossa lá do clube. Bacana. Mas também, ó. Ó, Ricardão, eu que te agradeço. obrigado. Oportunidade, obrigado. Tamo Parabéns.
E segue o papo, né? Segue o papo. Parabéns pelo trabalho. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Grande abraço.